Eu gosto de falar que a gente não vende, né, comida ou serviço. Isso não é mais um produto que a gente pode falar que está adequado ao nosso cotidiano. Então, para quem vende gastronomia, que é o nosso caso, a gente gosta de falar que é experiência. Experiência desde o momento que você olha o nosso Instagram até o momento que você lembra da casa dias depois ou meses depois, quando você já está em casa. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Jimmy. Papo gastronômico prestes a começar, Ferrari. Opa! Empreendedorismo e gastronomia, duas coisas incríveis que a gente ama na mesma conversa. E sobre coisas boas, parece, né? Exatamente, coisas muito boas. Com certeza quem tá nos acompanhando aqui já foi em alguns dos restaurantes aí do nosso convidado de hoje. E é uma conversa que a gente já tava há bastante tempo pra fazer e finalmente conseguiu encaixar quem aí é o convidado, Jimmy? Hoje a gente tá recebendo aqui Fernando Daquino, ele é fundador do grupo Avaler, que significa andorinha em francês, acabei de descobrir isso. Tem motivo, tem motivo. E tem várias operações gastronômicas e ele é um cara focado em produzir experiências únicas para as pessoas, é isso, Nando? Seja bem-vindo. Isso. Gente, quem tá ouvindo aí... Tá perfeito. Eu nunca fiz isso, tá? Então, tá perfeito. Tá sensacional, vamos embora. Parece que já fiz mais 5, 10 vezes. É isso, acho que eu gosto de falar que a gente não vende, né, comida ou serviço. Isso não é mais um produto que a gente pode falar que está adequado ao nosso cotidiano. Então, para quem vende gastronomia, que é o nosso caso, a gente gosta de falar que é experiência. Experiência desde o momento que você olha o nosso Instagram até o momento que você lembra da casa dias depois ou meses depois, quando você já está em casa. Então, assim, o que transforma o ato de sair para comer ou comprar alguma comida e levar para casa em experiência? São vários, né, alicerces que fazem ser muito além de só levar a comida à boca ou só pedir, né, para o garçom, para o atendente, enfim. Então a gente tenta transformar todas as áreas dos sentidos, e seja antes seja antes na questão do atendimento ou durante, na questão dos aromas que podem estar lá, a questão da iluminação, a questão das músicas, né, a playlist que a gente vai oferecer, ou uma música ao vivo, até, lógico, a comida, que tem que ser boa. E o Jimmy falou que, muito provavelmente, as pessoas que estão ouvindo a gente já foram a alguma das minhas casas. Eu espero que tenham gostado. Né? Sim. Que daí a pessoa comenta lá, eu fui, é horrível. Não, espero Mas que não. É louco isso, né? Porque eu eu tô sempre acompanhando, né? Falei que a minha primeira experiência com algum negócio foi na Ferland, né? Que foi, imagino, o primeiro negócio, a gente vai falar disso. Mas passei por outras casas e depois eu fui descobrir que elas faziam parte do mesmo grupo. Porque as experiências são tão independentes, assim, são tão únicas, cada uma na sua proposta, e isso é legal, né? Essa questão de serem experiências únicas é uma estratégia. Isso é uma estratégia, seria mais fácil fazer a réplica de um produto que você já tem. Então, seja Fairyland, ou enfim, né, Sancler, Alzeca, Mai, que a gente tem, eles são realmente muito distintos. E por que é estratégia? Porque a questão da gastronomia e a venda desse tipo de experiência, produto, comida, ela é diferente do varejo. O varejo ele é um pouco mais perene. Então, as pessoas consomem, né, de acordo com a questão da economia, macroeconômico e tal. Então, assim, o varejo está na bolsa justamente por isso. Então, assim, a Magalu caiu por quê? Caiu porque os juros aumentaram, então vai diminuir o dinheiro para o consumidor, né? Magalu vai cair na bolsa. Sim. Comida não é assim. Porque comida depende de várias coisas. Começo que a gente não é uma nativa digital, então a gente não está online para vender nada. Dá para... mas o iFood não contabilizaria isso? Sim e não, porque ele vai depender das mesmas coisas que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, uma operação de beira de mar, como é o caso do Mai e o caso da Fairyland. Quando que a gente quer ir para a beira do mar? Quando o tempo está bonito, quando está mais quentinho, quando vem turista para a ilha. Então essas operações a gente chama de operações de destino. Agora, e se tá inverno chovendo, quem que vai para a beira do mar? Olhar aquela neblina nojenta, entendeu? Ficar se grudando todo. Sim. Ninguém. Aí, uma operação, seja num shopping, num mall, ou uma operação mais, né, no centro, vai ter muito mais adesão. E por isso que a gente foi abrindo conceitos diferentes para experimentar, até por um desejo muito grande de não fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Legal. Mas muito para experimentar para que direção a gente seguiria depois. E o que é esse depois? É o agora.
Então, naquela época, então, o agora é o passado do futuro, né? Sim, né? sim. Então, o que era esse depois? Eu sempre tive um desejo e, ao mesmo tempo, um freio em expandir. Então, eu tinha vontade de ser maior, mas também tinha uma grande insegurança se seria possível para mim. Porque eu imagino, uma operação de gastronomia já é algo absurdamente complexo, assim, olhando de fora. Imagina multiplicar isso ou expandir, né? Uma operação é mais do que possível para muita gente. Então, Sim, assim, sim. tem muita gente que começa, né? Tem aquele sonho romântico. Vou largar minha carreira e abrir um restaurante. Vou largar minha carreira e abrir um bistrô. Vou largar minha carreira e abrir uma cervejaria. Isso aí estava em alta. Os advogados estavam tudo pensando nisso há um tempo atrás. Por que eu vou fazer isso? Porque eu adoro consumir esse produto. Mas gostar de consumir o produto é muito diferente de gostar de trabalhar com ele. Claro, total. Então, eu adoro assistir Law and Order, Suits, eu não sei. Agora, será que eu gostaria de ser um advogado? Aí eu já não sei, teria que experimentar. E na questão da gastronomia é muito parecido isso. Então, a gente não sabia para que direção a gente seguiria. E a única forma de pensar nisso, além de diversificação, muito por conta daquilo que eu falei, e se chover, e se isso, e se aquilo, então a gente fala, o movimento ele é que nem o mar, ele vem que nem uma onda, assim, então às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo, às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo. Mas é possível deixar ele sempre alto? Na minha experiência, não. Eu posso estar fazendo alguma coisa errada, pode ser que eu esteja, mas na minha experiência ele vai ser sempre cíclico. Então a gente fala assim, meu Deus, agora eu arrasei nesses esses 2 finais de semana eu arrasei. Agora eu vou lavar a égua, esse mês vai ser meu melhor mês. Agora que a gente teve 2, né? Feriado, putz, feriado. Aí, aí chega a semana seguinte, tu não vende nada. E o que é isso? A gente fala que é a ressaca do movimento. E isso tem também no varejo. Então assim, você vai fazer a Black Friday, quando é que vai vender muito mal? Depois. Sim, no dia depois da O Black Friday. que vai vender depois? Daí ainda bota Cyber Monday. Sim. Só que assim, cara... existe um tanto que é um limite, né, do poder aquisitivo do consumidor também. Então, quando a gente bomba muito embora eu seja um otimista frenético, então eu sempre acho que eu vou bombar mais, vem a baixa, né, vem a calmaria e me lembra que não, peraí, não é assim. Mas é difícil lidar com a onda, né? Porque você fica pensando realmente, tipo, o que eu fiz errado? É o mercado? Sou eu? É algum funcionário? Eu acho que é difícil que nem nas primeiras vezes, sabe? Assim, a primeira vez que tu entra no mato, enjoa. Depois de um ano navegando, tu parou de enjoar e tu dominou esse balanço. Por quê? Porque tu já espera ele. Então, eu falo muito com os meus amigos de gastronomia, que tem um restaurante. Eu estava até falando com um amigo esses dias, que ele estava assim, Nano, porque tá horrível o meu movimento e tal. Eu falei, amigo, os meus restaurantes que têm um perfil parecido com o teu também estão ruins. Quais são esses perfis? Bem, restaurante, então, parecido com Sancler ou Alzeca, que são as nossas casas mais upscale, que vão vender experiência mesmo e que a pessoa vai para uma ocasião um pouco mais especial. O Mai também, mas o Mai ele é um pouco diferente porque ele é temático tailandês, então ele acaba saindo um pouco disso. E eu falei para ele, eu tô vivendo exatamente a mesma coisa, mas por que eu não tô desesperado ou sofrendo? Porque as outras casas estão equilibrando. Que outras casas? Fairyland, por exemplo, que é varejo máximo. Então, quando a pessoa não vai sair para jantar, ela ainda quer se oferecer alguma coisa. Então, ela sai para tomar um café à tarde com a amiga. Sim. Que a amiga convida, vamos no Sancler tomar um drink de noite? Daí a outra vai falar, tô pobre, final de mês, dois feriados, não tem dinheiro, amiga. Que é onde é que tu vive, né? Qual é a tua realidade que não é a minha? Mas daí a outra vai falar, tá, então vamos na Fairyland, tomar um cafezinho, comer um cupcake. Então, em vez de gastar R$200, vai gastar 30. Sim. Então, daí essas casas, elas dão esse equilíbrio e também nos trazem a tranquilidade de entender que é um movimento de mercado. Então, eu sempre falava quando a gente tinha só Fairyland, Santo Antônio e Mai, era muito engraçado, porque eu vivia a questão de ter 2 casas com movimentos semelhantes, 2 casas de destino. Então, se não me engano, foi 2015. 2015 a gente teve o Laninha ou El Ninho, eu não sei qual que foi. Sim, teve ciclone bomba e tudo. Teve de tudo. E, cara, choveu uns 160 dias direto.
Então ninguém queria ir para Santo Antônio comer. É porque realmente Santo Antônio é um lugar que tu já associa dia bonito, domingo, sábado à É o tarde. quê? Paradisíaco. Exato. Bucólico, Sozinho. entendeu? Tu quer ver o que lá? Tu quer ver o mar. Uhum. Tu quer tomar uma cervejinha, não sei, tu quer curtir o Pô, momento. é meio frustrante, né? Tu O quer tempo, passear. o tempo fica feio, até os funcionários ficam, putz, Claro. não vai ser hoje. Claro. Opa, com certeza. E aí eu lembro assim que naquele ano eu falei assim, é o começo do fim. Uhum. Eu sempre que eu tô desesperado eu falo que é o começo do fim. Porque o fim ele não é instantâneo, né? Sim, Aí eu falo, é o começo do fim, agora a gente tá danado, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente foi sobrevivendo, enfim, vendendo mal e não ganhando muito dinheiro, e o verão chegou. E bombou, e foi o nosso melhor verão. Por quê? Porque daí tinha criado uma demanda reprimida. Então a amiga falava, vamos na Fairland. Não, tá chovendo. Daí o outro, a mãe falava pro pai, vamos na Fairland com as crianças. Não, tá chovendo. Chegou nesse verão, quando parou de chover, graças a Deus, em novembro parou de chover, aí foi ótimo. Nós tivemos novembro maravilhoso, dezembro maravilhoso, janeiro, fevereiro, batendo todos os nossos recordes de faturamento para aqueles meses. Legal. E aí foi quando eu pensei, é o movimento de maré. Ali houve um recolhimento mais duradouro. Né? Então, isso aí foi uma coisa mais desesperadora. Mas hoje em dia, com certeza, se isso acontecesse, e a gente está agora prevendo um inverno chuvoso em Florianópolis, então esse inverno vai ser chuvoso, hoje a gente tem unidades feitas para dia ruim, que é o caso das unidades no mall lá no Pátio Milano. Então, Fairyland, Downtown, a The Grape, St. Clair, Huaraz, essas casas todas vão aproveitar esse momento. Então, é uma coisa que eu nem fico muito feliz nunca e nem muito triste. Uhum. Sim, sim. E aí é que entra a saúde da vida, no equilíbrio. Você criou um espírito antifrágil para o teu grupo, né? De alguma forma, a gente criou os amortecedores. E daí, por isso, esse desejo de ir abrindo experiências diferentes, como o Jimmy trouxe no começo. E como é que é a parte da administração desses vários negócios? Eles têm um certo cruzamento ou eles são totalmente independentes? Eles são totalmente independentes no que toca a... Equipe? Isso, etc. Porém, nós temos um escritório central que aí fica embaixo do guarda-chuva, digamos assim. Então, somos... algumas questões são rateadas entre eles. Os funcionários, então, eles trabalham para várias empresas, um punhado de tempo. Por quê? Porque existem questões que não existem a demanda de ter uma pessoa integral, que é o caso do RH, por exemplo. Sim. Imagina, um The Grape tem 3 funcionários. Sim. Qual é a necessidade de ter um RH para 3 funcionários? Agora, o grupo tem 100. Aí existe uma necessidade. Então, a gente tem algumas pessoas que atendem várias casas, que é no escritório, que daí é onde eu fico e a Ana fica, que é a minha diretora financeira. Então, a Ana, ela faz toda a questão de gestão de 5 casas, exceto a FHDM, que a gente fala que é a Fairland Santo Antônio, MAI e a Alzeca. Eventualmente, vai tudo para baixo do guarda-chuva dela. Mas hoje ainda não foi possível, porque é muita coisa. Sim, sim. Então, ela já faz aí de outras 5 casas. Como é que entrasse nessa área de gastronomia? Como é que começou a tua vida e tu falou, quero ter uma casa de gastronomia? Então, isso aí, nem tudo a gente escolhe, né? Tem coisa que a gente é um pouco escolhido na vida, né? Uhum. Eu sempre falo isso, que as pessoas falam, o caminho você desenhou, você planejou lá no início e tal. Não dessa forma. Não. O que acontece? Quando eu tinha lá meus 17 aninhos, eu estudava design na Federal de Santa Catarina. Na época era comunicação visual. Não era, né? Já tem muito tempo, então eu já tá falando aí, né? Já tá quase fazendo 18 anos essa história. Aí, só que eu era ruim. Ruim? Não, eu não era ruim, eu era péssimo. E eu sempre fui uma pessoa com uma sensibilidade estética muito apurada. Então eu imaginei, tenho bom gosto, né? Desenhar, sei lá, se precisa, né? Pensei assim, né? Na época do vestibular eu não gostava muito de nada, eu falei, vou fazer isso. Mas ruim eu elogiei. Uhum. Eu era péssimo. A única coisa que eu desenhei de bom na minha faculdade inteira foi uma berinjela. Juro por Deus, que era a coisa mais fácil do mundo de desenhar. Então, assim, eu falei, eu vou ser falido. Eu não vou conseguir fazer nada. E daí eu tava no 3º ano, e eu chamei meu pai, né? Eu também ainda não sabia o que eu queria. Sim. E a única coisa que naquele momento eu tinha uma certa aptidão e prazer era cozinhar.
porque a minha família é de italiano, então eu sempre, desde muito cedo, acompanhei minha mãe na cozinha e tal. E eu falei, bem, eu sou ruim no que eu tô traçando, né? E ter essa noção também, né? Essa autocrítica. Sim. Eu sabia que eu não precisava que ninguém me dissesse. Eu já não era frustrado, mas eu pensava assim, danou-se, né? Que área que eu vou seguir? Eu não consigo desenhar, não consigo desenhar nenhuma bola, pô. E aí eu pensei, se não é isso, a única coisa que eu me imagino, então veja que não foi escolha, foi eliminação. Entendi. A única coisa que eu me imagino fazendo é cozinhando. E eu, falei pro meu pai, que não gostou na época, falou, mas como? Tá no 3º ano, vai largar a Federal de Santa Catarina? E eu falei, mas eu sou ruim. Ele fala, mas conclui. Eu falei, mas pra quê? Que eu não vou concluir melhor do que eu tô agora, que eu não tô evoluindo, já tô há 3 anos, parece que eu só tava caindo, né? Sim. E aí eu consegui convencer ele e tal, porque daí eu tava indo pra uma particular, e comecei a cursar gastronomia. E a coisa tava indo bem. Aqui em Floripa mesmo. Aqui em Floripa, na época chamava Sesc, hoje eu acho que a Estácio comprou a Sesc, que era um curso um pouco diferente, porque ele era gastronomia e administração. Ah, então já formava donos de restaurante, assim. Em tese, em isso. tese. Então aí, usualmente o tecnólogo de gastronomia, eu acho que era 2 anos, o nosso tinha 3 anos e meio. Então a gente era uma coisa bem interligada, assim. E aí começou o curso no primeiro semestre, era muito mais teórico, e depois já logo começaram as aulas práticas. E aí danou-se, né? Porque quando começou as aulas práticas, eu vi que eu não gostava de cozinhar salgado. Só doce. E só doce. Aí eu falei, agora fudeu. Porque se eu chegar pro meu pai e falar que a faculdade que ele tá pagando, eu também não gosto... Eu não sei, ele vai me degradar, né? E confeitaria e gastronomia de salgado é totalmente diferente, né? São 2 mundos, assim. Mas muito, muito. A gente fala que confeitaria é química, né? E salgado sei lá, é uma coisa muito mais... a confeitaria, tu tem que usar as fórmulas perfeitas. E aí, só que aí, eu tive aí que eu digo que o acaso me salvou também. Que eu tive uma sorte, porque... alguns dos meus professores, eles eram pessoas, além de gastrólogos, que a gente fala, talentosíssimos e muito competentes na área deles, eles tinham uma sensibilidade muito grande para realmente a profissão, né, de professor, para a labuta ali. E daí, um deles, que é um alemão, Rocco, e a Luanda também, que era maravilhosa, eles falaram, olha, ok, você não gosta, é que eu não gostava de mexer em proteína crua. Então, assim, sabe assim, desossar galinha. E são coisas próprias que se você tá ali, você tem que fazer. Então, assim, vou descamar o peixe. Eu tinha horror a isso. Então, assim, eu ficava meio não sei o que era, se era uma frescura, eu não sei. Mas o doce eu ia bem. E daí eles falaram, não, tudo bem então. Você não vai fazer o salgado, você tem que fazer alguma coisa. Então, como é que tu vai passar de ano? Claro. E as aulas eram, cozinha francesa, cozinha europeia, que daí engloba o restante ali da Europa, que não é tão icônico quanto o francês. A cozinha americana, enfim, né? Latino-americana e assim vai. Então, eles propuseram, o Rocco principalmente propôs, que eu fizesse todos os doces desses países. Então, o conteúdo havia, mas era um direcionamento bem potente. Claro. E exigia realmente que esses professores, né, tivessem essa sensibilidade. E aí eu tinha uns professores que não eram tão legais assim, de pescados e frutos do mar, também que ele não tinha muito o que oferecer para mim, né? Então eu tinha meio que engolir o meu negócio e fazer. Mas aí foi onde eu acabei direcionando, logo no início da faculdade, aí no 2º semestre, o 3º, toda a minha preparação para a confeitaria. Era lógico, eu estudava tudo e eu participava de tudo, o que acabou sendo muito valioso para mim, porque hoje as nossas casas vendem tanto doce quanto salgado. Mas realmente a minha formação ela foi muito mais de confeiteiro. E aí eu segui, e aí no final da faculdade eu resolvi estudar vinhos. Todo bêbado, né? E aí a gente pega aquela coisa do advogado que quer vender cerveja, né? Eu pensava, vou estudar vinho, eu gosto de beber, eu vou gostar de trabalhar com vinho, né? Sim. Tava tentando abrir meu horizonte, tentando fazer mais alguma coisa. E aí eu fui para a África.
estudar vinho. E falei com meu pai e tal. A África do Sul, ela é África muito... Sul, a gente chama de Novo Mundo, né? Então, aí, Uhum. Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, é o Novo Mundo, enquanto que a América do Sul também, e da Europa, o Velho Mundo. Uhum. Então, existe uma cultura aí de enologia muito forte, né? Sim. Enocultura. E eu fui pra lá, mas eu era um safado, porque eu não estudei vinho. Eu só curti. Sim, Um curtiu a aninho. vida, Pra aproveitou. consumir. Um aninho, um aninho. Eu não estudei. E daí, quando eu voltei, eu pensei, bem, de novo, eu tô com o cu na mão, né? Porque eu fui um safado, não estudei. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter esse lado meio bonachão safado, eu também me cobro Sim, produtividade. tu tem consciência do que... Eu tenho consciência, não quer dizer... É melhor não ter consciência. Não quer dizer que eu deixe de fazê-lo, Sim, entendeu? Mas, sim. mas eu tanto faço quanto sofro. Eu sei que tá errado. né? É isso. Então, assim... Bem, agora que eu voltei, eu falei, agora eu tô danado, né? Que eu já me atrasei todo e tal, viajei, fiquei um ano, não cursei e tal, não sei o quê. Voltei e falei, agora é a hora de ganhar algum dinheiro. Eu tava fudido também, né? Vende mesada, era fudido. Aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí eu e minha mãe começamos a fazer uns doces em casa, que minha mãe, ela tinha separado do meu pai. Ela antigamente era professora, não tinha né, nenhuma... Ela não estava fazendo nada nesse momento. Falei, vamos começar a fazer uns doces em casa. Tá? E a gente começamos com docinho de festa. Uhum. E vai, o docinho de festa e tal, não sei o quê. Puta, o docinho de festa é lindo, né? E é Uhum. gostoso pra caralho, né? Sim. Mas é uma coisa ingrata, tá? Por que é ingrato? Porque ele é miúdo, o desgraçado. Braçal pra caramba. Então assim, pra tu ganhar algum dinheiro com docinho de Enrolar festa. brigadeiro, sei É isso. E daí, por quanto tu vende o brigadeiro, pô? Entendeu? É uma coisa que São tá 100, assim, né? Tá Tipo- muito na cultura do brasileiro. Na época, tu vendia uns 100 a 60 reais. Aqueles 60 centavos cada um, meu Deus do céu. Eu não vou ganhar nada. O cara já contém de limite aqui. De... Aí 3 mil. Não, e daí eu passava o chocolate no plástico, assim, pra fazer o tal do transfer, pra ficar bonito e tal. E eu pensava, velho, eu tô ganhando R$1 por docinho. Se eu vender 5 mil docinhos, eu vou ganhar 5 mil reais. Então eu tava no design de novo, entendeu? Eu falei, eu tô danado. Daqui não vai caminhar. E eu falei pra ela, assim, a gente vai ter que encontrar um produto de Vai ter maior que valor agregado, né? agregar valor. Porque no docinho a gente não vai conseguir prosperar. Vai ter que rolar um brigadeiro gourmet, um negócio assim. E daí, então, tava na época do brigadeiro gourmet, e daí a gente refletiu, pensou, e eu pensei, não, brigadeiro gourmet já tem muita gente fazendo, e nada que seja essencialmente brasileiro vai nos dar essa vantagem competitiva e esse valor agregado. Por quê? Porque se tem uma coisa que o brasileiro faz bem é brigadeiro, é Sim. doce com leite condensado, isso aí tá na nossa cultura. Então, assim, opinião minha, os doces brasileiros são os melhores que tem. Eu vou pra França, eu vou pros Estados Unidos, eu vou pra Coreia, eu vou não sei o quê. Eu falo, gostosinho. Não é aquela coisa, Sim. entendeu? Daí tu chega aqui, pega um pavê, bota, oh meu Deus do céu. Aquele leite condensado com morango, chocolate. Isso aí é maravilhoso. Pudinzão. E é um doce razoavelmente fácil de fazer. E ele, diferente da confeitaria francesa, não é tão exato assim, né? Então, quando você quer deixar o creminho mais mole, quer deixar o creminho mais duro, enfim, vai em frente. E aí foi quando... eu não sei onde é que eu tinha visto aquilo, mas eu falei, vamos aqui se a gente fizer muffin. Uhum. Que daí já é uma coisa um pouco maior, entendeu? Já dá de botar uma fruta vermelha, que na época também não se falava, em fazer coisa com blueberry, com framboesa, não sei o quê. Não, isso aí só tinha no Ipo. Sim. Eu o Red Velvet, Naked Cake. Eu ia no Ipo comprar blueberry, entendeu? Então imagina só como é que era a questão, né? Hoje se eu fosse no Ipo comprar blueberry, eu ia pagar pra trabalhar. E aí a gente começou a fazer e, de novo, o acaso nos escolheu. Por que o acaso escolheu? Porque, cara, do momento que a gente começou a fazer aquele primeiro cupcake de blueberry, em 2008, a cidade aceitou muito bem isso. E deu para perceber que ali tinha uma oportunidade. E daí, bem, né? Daí a gente meio que, quando tu tá fazendo essas coisas, tu tem o desejo, tu é sugado pra produção, né? Então tu vai, produz e Esse tal. tava fazendo entrega ou tava fazendo... Já tinha uma casa? Não, nada, imagina, Na não. cozinha Era completamente caseira mesmo, doméstico. exato, no nosso forno. Então era uma coisa muito louca, assim. E aí, só que realmente foi uma coisa, qual foi também uma jogada nossa que a gente teve? Porque eu tinha o back do design... E o Bruno, meu marido, diferente de mim, era talentoso no Photoshop, né? E ele estudando administração. Ele era talentoso. A gente criou uma marca com cara de gringa. Que foi a primeira marca da Fairland. Né? Aquela redondinha e tal, não sei o quê. Com o azulzinho e tal, enfim. E o cupcake no meio.
Aí, nesse meio tempo, eu também resolvi colocar cobertura e recheio no muffin, que eu sou um roliço, entendeu? Eu gosto de coisas saborosas, cremosas, não sei o quê. Então eu pensava assim, cupcake americano é meio ruim, né? Que é seco. Vamos dar uma É meio brasileira. seco, né? Não é meio brasileiro. seco. Como é que eu transformo isso aqui numa parada brasileira? Vou enfiar um negócio no recheio, vou dar-lhe uma cobertura cremosa. Sim. E daí veio o nosso estilo de cupcake. Na época também não se recheava cupcake, fazia só aquela cobertura meio um buttercream, meio ruinzinho. E aí, com esse negócio, quando a gente começou a vender nas caixinhas próprias de cupcake que eu achei na internet, o pessoal achava que era uma coisa meio gringa. Sim. Então era completamente doméstico a produção, mas era bonito. Tinha um apelo. Tinha um apelo, e eu confeitava, minha mãe assava, eu confeitava desde o primeiro dia. Então, literalmente, e nisso eu sou bom, aí ficava bonito. Uhum. E daí, quando tu faz uma coisa que tu percebe que tu tens aptidão, aí tu opa, aqui vai. Sim. Então, assim, é um amontoado de situações, é um tanto de acaso, um tanto de sorte e um tanto de sequência de fatos que você vai se esforçando. Então, quando a gente começou a fazer isso, eu falei, é agora, aqui, ó. Daí na época era Facebook, ainda não era Instagram, 2008. Acho que o Instagram foi inventado quando? Não lembro, 2007, 2008, por aí, eu acho que foi 2008. Mas era muito mais Facebook. O que eu fazia nessa época para divulgar o meu produto? Naquele primeiro momento, não podia investir em tráfego pago. Primeiro momento, logo a gente começou a investir, logo eu comecei a destinar 20% de todas as vendas para tráfego pago. E por que isso era muito bom? Porque ninguém fazia. E quando ninguém faz tráfego pago, a gente sabe que é uma questão de leilão. Sim. Ninguém fazia, era muito barato. Sim. E daí aparecia um cupcake na cara das pessoas, o pessoal olhando, vendo nas séries americanas e tal. Então era uma coisa que funcionava. E fechado em Floripa também. Oi? Fechado? Só pra Floripa. Mas então, quer dizer, Não. já é nicho. Nicho, Claro. Nicho dentro do nicho. Exato, gerava venda. A nossa capacidade produtiva, ela várias vezes a gente não conseguia nem produzir tudo que era necessário. E, além disso, pela escassez financeira, é lógico, eu marcava as pessoas nas fotos. Hoje eu seria, né, bloqueado por spam, né? Uhum. Mas também, na época, ninguém falava de spam. E quem que eu marcava? Coitado, eu marcava o Guga, coitado. Guga, desculpa, tá? O Guga, vários cupcakes marcados. Se for lá, né, fotos marcadas, hoje ele deve ter tirado lá no Facebook, não sei nem se ainda usa, mas na época tu entrava numa foto marcada de qualquer personalidade de Florianópolis, era muito cupcake. Juliana Vosgraus, na época, que era colunista do DC, maravilhosa. A Juliana, meu Deus, eu marcava em tudo, eu marcava. E ela até comentava que era um doce de pessoa. E então assim a gente foi. E foi sendo, é uma estratégia que não foi uma estratégia criada, mas foi sendo vivida e funcionou. Tu encontrou um caminho ali pra... E na época que a internet era mato, Facebook era mato, 2008, a Instagram era mato, então a gente conseguiu se beneficiar muito disso. Então a gente estava numa rede, vamos dizer assim, numa rede social gringa, mostrando um produto gringo com uma marca gringa. Então todo mundo achava assim, nossa, isso aqui, todo mundo falava franquia. Sim. Saiu da onde? A gente fala, nem dizer que não. Sim, deixa acontecer. Deixa no ar. E assim, É gigante. é o tal do storytelling, né? Claro. Então, assim... Nada melhor do que a imaginação das pessoas. Exatamente. Eu nunca fui adepto à mentira, mas eu também não precisava estragar o sonho de ninguém. Exato. Quando a gente fala que Papai Noel existe pra criança, a gente está sendo bom ou cruel? Exato. Pois é, não Então, vai estragar a fantasia da pessoa? Imagina. Um tanto de fantasia ela tem que existir para ser saudável, para que, né, para que a vida seja gostosa. E aí a coisa realmente foi evoluindo, foi quando a gente decidiu construir o café, que hoje é a Fairyland de Santo Antônio. E aí foi uma outra loucura, porque... Por que a gente escolheu aquele lugar? Porque era o único possível, porque minha mãe morava atrás, né? Então era o único possível. Só que todo mundo falava que era loucura. Mas eles falavam na época, quem que vai sair do centro para tomar um café em Santo Antônio? Sim. Porque Santo Antônio era um destino de final de semana. Então eles falavam, não, de sexta a domingo vai funcionar, mas no resto, nada. E também era uma região mais residencial. Também, né? Naquele nosso lado, Sim. não tinha nada ou quase nada. Muito antigamente tinha um restaurante ali pertinho, mas que ele já estava fechado nessa ocasião. E daí tem um Samburá mais pra frente, né? Então, foi, de novo, eu não tinha a menor ideia dessa decisão. Hoje, o feeling que eu tenho para os lugares, quando eu visito um lugar e eu sei que, aqui é legal de abrir, aqui é bom, vamos abrir aqui. Eu não tinha isso na ocasião. Era o único lugar possível. Mas também o dinheiro que a gente estava investindo, que era muito das encomendas, e eu
estava trabalhando também no Da Câmpora na época, que precisava grana, né? Então eu estava trabalhando, comecei a trabalhar com gastronomia. Era o único dinheiro que a gente tinha. Então é aquela coisa, não tinha plano B, não tinha plano C, não tinha a menor possibilidade de dar errado. E isso gera muito desespero, né? Especialmente numa... tinha 20... sei lá, eu tinha 22 anos. Né? Então a pessoa fica... Tinha 21 quando a gente começou a construir. Então a pessoa fica cagada, né? É assim. Pô, imagina, tu não é rico. Tu vai usar o pouco dinheiro que tua mãe, teu pai, teu avô tem pra abrir um café que todo mundo acha que vai dar errado. E daí tinha gente que falava, não, porque cupcake é modinha e tal. E eu concordo. Mas a vida, ela também é feita de moda. E tem muita moda do passado que a gente continua consumindo por quê? Porque é gostoso, porque faz sentido pra mim, porque sei lá por quê, né? Então acho que muito mais importante do que ser um produto da moda era ser um produto bom. E aí foi onde a gente também se diferenciou com a qualidade do nosso produto. E aí as coisas foram acontecendo. Depois de Fairyland, graças a Deus, as pessoas estavam, né, redondamente enganadas. Como é que é abrir uma casa pela primeira vez, botar os primeiros funcionários? É desesperador, né? É um caos. Tu não tem a menor ideia do que tu tá fazendo, né? Tu abre a porta e não aparece ninguém, tu chega assim... Não, isso a gente não teve. A gente abriu a porta, entrou muita gente. Por quê? Porque a gente tinha todo o storytelling preparado. Claro. Né? Então a gente já estava ali se comunicando com as pessoas online há 2 anos. Então quando a loja veio abrir, que há mais de 2 anos, a gente começou a comunicar em 2008, a gente abriu em 2012. Então a gente estava 4 anos gerando aquela demanda. Exato. Então, assim, construindo a marca é o que a gente fala hoje, né? A gente estava 4 anos na batalha, né? Claro. A gente estava 4 anos tentando sobreviver. Então, quando a gente abriu, cara, isso foi genial e isso é uma coisa muito legal que eu acho que a gente consegue reproduzir em todas as nossas casas até hoje. A gente abre e um dos nossos melhores meses de faturamento é o primeiro. Isso é muito legal. Isso é uma potência de comunicação que hoje o grupo tem, mas muito além disso é uma grande expectativa das pessoas já do que a gente está criando e do que a gente vai oferecer. E eu sempre falo, nem venham no primeiro mês, que é quando vai dar merda. Entendeu? A pressão tá se ajustando. Nem venham, exato. Tá? Cara, aquela pessoa que vai na inauguração e sai falando mal. Ô, bicho, eu não faço inauguração porque já não tem esse problema, né? Mas o que eu falo, nem vai. Né? Tenha tranquilidade, né? Calma aí. Mas não acontece. O povo é curioso e o povo vai. Então, já que vai, vamos, né? Daí eu falo pra eles, daí a gente dá aquele descontinho inicial, aquele pedido de desculpa meio genérico. Gente, desculpa se deu algum probleminha aqui. A gente sabe que dá, né? Imagina. Mas é normal, né? E eu imagino que os primeiros podcasts de vocês também hoje em dia vocês têm uma desenvoltura muito melhor. E assim vai. É natural. Isso é natural. E aí fomos abrir daí depois abrimos o Mai, que foi a nossa casa, que é a nossa casa tailandesa. Só que Mai é comida salgada. O Mai é comida salgada. Aí quem constituiu o cardápio do Mai foi o João Bubi, que depois teve até o Betina Bubi ali ao lado, e é meu melhor amigo de infância. E muito de eu ter entrado na gastronomia foi por conta dele, porque ele estava cursando gastronomia. Daí aquela coisa, o que eu vou fazer? Meu melhor amigo tá fazendo aquilo, de repente eu vou pra lá, porque no mínimo uma festinha vai ser boa, né? Sim. Tem aquela coisa, quando tu tem 18 anos, tu pensa nisso, né? Claro. Então, e daí ele constituiu o cardápio e ele coordenou toda a equipe de cozinha no começo. E aí foi a primeira, eu acho que talvez um dos grandes ensinamentos que eu tive, que eu não precisava fazer tudo num restaurante para poder tê-lo. Tu começou a aprender a delegar, a alocar talentos. Exato. Acho que assim, era um conhecimento totalmente... como é que eu vou falar assim? No princípio, né? Então não é o delegar de fato veio muito depois. Sim, claro. Mas era de poder ter uma pessoa numa outra função ali de liderança que fosse complementar a mim. Mas isso é difícil, né, Nando? Porque quem cria um negócio, o empreendedor, ele tem aquilo como um filho, né? E tu conseguir delegar, e às vezes tem aquela pretensão que a gente tem de não vai fazer tão bem feito quanto eu faria. E aí tu tem que deixar a pessoa também aprender e cumprir o ciclo dela. É bem difícil. Não, delegar acho que depende muito da carreira. Acho que a carreira de quem constrói uma carreira corporativa, então a pessoa começa sendo estagiário, ou enfim, começa num cargo XYZ, e ela vai crescendo, eu acho que é um pouco mais natural, porque delegaram para ela.
Uhum. Então ela acaba aprendendo com a experiência, primeiro de assumir tarefas. Sabe uma posição primeiro antes de aprender a E posição. depois de entregar tarefas. Agora, no meu caso, no caso meu e da minha mãe, né, quando a gente abriu lá primitivamente lá atrás, eu não sabia. Eu criei as posições, né? Eu criei os conhecimentos de acordo com o que eu achava adequado. E o que tu falou assim, a pessoa não vai fazer tão bem quanto você. Não vai mesmo. Não vai mesmo, porque para ela é diferente. E o bem, ele é relativo. Exato. Fazer bem é relativo. Então, durante anos eu continuava confeitando os cupcakes. E eu já tinha confeiteiros. Mas eu achava que eles não iam fazer tão bonito. E eu não sei, talvez naquele momento até fosse verdade, mas talvez aquele tão bonito só fizesse diferença para mim. Exato. Então eu lembro quando... Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu lembrei agora e é muito marcante, assim, que eu tinha uma obsessão por perfeição. Principalmente no que tocava a estética dos cupcakes e a venda, tudo isso, né? Até porque era o nosso principal produto na época, a gente só tinha 2 sabores de torta além dos cupcakes. Como a pessoa colocava o cupcake na caixinha, pra mim era fundamental. Porque pra mim cupcake tem frente, como tudo nessa vida. A Então, frente assim, do cupcake. A frente do cupcake. Então, assim, ó, até me admira como eu tô controlado, porque eu não botei a água de frente pra mim. Sim. Então, assim, eu tô com meus toques todos controlados agora. Graças a Deus, a análise está fazendo efeito. Cara, se eu visse... Porque eu confeitava de manhã e de tarde eu ficava no caixa, né? Ou no balcão. Se eu visse a caixinha passando ali com o cupcake desalinhado... Cupcake de costas pro cliente. E como é que... o cupcake tem frente como? Bem, o Red Velvet tem um coração. Se tu não achar que olhar o coração é a cara dele, eu não sei o que tu acha. Tem alguma coisa errada. Pô, mas a pessoa que montou não tá nem aí. Mas eu tô! eu já fiz absurdos, já abri a caixinha do cupcake do cliente de caixa pra arrumar. Ou trocar a caixinha. Sim. Eu era obcecado com isso. Mas essas obsessões, muito embora eu acho que tinha um custo, a minha saúde mental enorme, eu acho que também acabou transformando a marca no que ela vem a ser hoje, que é aquela identificação com uma qualidade muito grande. E aquela coisa... Mas acho que a identidade de qualquer coisa está envolvido com essa mania de fixação numa perfeição, né? Acho que sim. É muito relacionado. Acho que sim. Acho que alguma coisa para se destacar, né, para sair da mediocridade, ela tem que haver um excesso em algum momento, né? Então, seja um excesso de talento, seja um excesso de trabalho, são questões complementares. Às vezes você é muito talentoso, você pode trabalhar um pouco menos, né? E às vezes você não é tão talentoso, você vai trabalhar mais. Sim. Mas dá para equilibrar. Mas eu acho que é muito isso. Tem que sair da mediocridade, tem que ir além, né? Tem que fazer eu gosto muito de uma coisa que o Cortella fala, que é fazer o melhor que você pode. Não quer dizer que é melhor que o outro, mas é o melhor que você pode. E isso para mim era uma obsessão mesmo. E a gente foi seguindo. Então, daí, quando abrimos o MAI, o João fez toda essa parte aí, né? Foi possível delegar. Acho que naquele caso foi um caso que eu aprendi que alguém faria melhor do que eu. Legal. E aí é um aprendizado muito grande. É um aprendizado que exige... como é que eu vou falar? Que a pessoa seja honesta com ela mesma e que ela se dispa. Um pouco de humildade, né? De reconhecer. Acho que sim, exato. E o que é uma coisa muito complicada para o empreendedor. Sim. Porque o empreendedor não é uma profissão que combina naturalmente com humildade. Por quê? Porque ele tem que ser arrojado. E o cara tá botando a vida dele naquilo. Então, aquilo é a coisa mais importante que existe na vida dele. Exatamente. Então, assim, cara, não pede pro cara, por exemplo... quem conversava comigo quando eu estava abrindo Fairlane Santo Antônio certamente não me achava humilde. Porque eu falava, eu não concordo com a tua opinião, vai dar certo. Mal sabia eles que por trás eu estava cagado, né? Sim. Mas aquilo que eu precisava exteriorizar era isso para que eu seguisse adiante. Então essa questão fundamental do empreendedor, que é quem empreende, quem começa algo novo, exige um pouco, eu não sei se eu estou usando a palavra certa de falar arrogância, mas exige que a pessoa seja muito arrojado e corajoso e ignore as realidades, né? A gente sabe aí que
sei lá, 3 a cada 5 empresas passa do segundo ano, terceiro ano no Brasil. Não sei como é que estão os dados hoje, porque a pandemia deve ter atrapalhado. Dizem que o cara é louco ou visionário, simplesmente se deu certo ou deu errado, né? Tipo, mas é a mesma pessoa. Exato. E quantos visionários foram loucos e faliram empresas antes de conseguirem, né, concluir o projeto da loucura, claro, se sair bem. Então é isso, eu acho que quando eu vi que o João fez a questão do cardápio do bar melhor do que eu faria, eu tive que ter a humildade, se a gente tiver que usar isso, e aí sim, dá para coordenar duas coisas que são extremamente poderosas se elas caminham junto, que é ser arrojado e humilde ao mesmo tempo. E estavas como empresário nas duas, ou estavas empresário sozinho nos dois negócios? Sim, não tinha sócio. Na verdade, o Mai, na ocasião, nós abrimos para ser do meu marido. Só que ele nunca teve o desejo de ter restaurante. Muito embora ele tivesse formação em administração, ele não é o cara, inclusive hoje ele saiu, né? Ele não trabalha mais comigo no grupo, e ele trabalha para outro grupo. Então, não de restaurante, né? Sim. E ele trabalha no marketing. Então, assim, ele é gestor de... Então, olha que coisa engraçada, né? Perfil. E o caminho dele, exato. Claro. E ele hoje é felicíssimo sendo gestor de marketing desse outro grupo super legal. E não era feliz trabalhando comigo. Então, assim... Isso foi muito bom e eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive logo cedo, que era a questão da humildade. Por quê? Porque a partir disso, eu sempre fui uma pessoa que gosta e gostava de lidar com seres humanos. É meio que o avesso do mundo, né? Que eu falei, né, antes da nossa conversa inicial, falei que eu gostava. Isso eu continuo gostando muito. Muito embora, é verdade, eu esteja... Por conta de anos de atendimento, eu tenha cansado um pouco de fazer aquela social na frente do restaurante, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto um grande privilegiado, porque ter a possibilidade de receber amigos e clientes enquanto você trabalha e ainda tomar uma taça de vinho com eles, isso aí é de uma riqueza sem tamanho, né? Sim. É uma rotina que todo mundo pediu a Deus. Só que é lógico que tem dias que você não tá bem, tem dias que você tá mal-humorado, tem dias que você... Enfim, e aí você ainda tem que vestir o personagem e estar lá, porque existe a expectativa de algumas pessoas, enfim. E você tá sempre trabalhando quando os outros estão se divertindo, entre aspas. Também. Tem isso também, né? Também, exatamente. Então, isso é muito desafiador. Só que a questão de trabalhar com pessoas internamente é uma grande paixão minha. E eu sempre gostei. Eu não sei porquê, não é algo que eu consegui chegar assim na análise ao fundo dessa questão. Mas eu tenho grande paixão pelas peculiaridades humanas, e pelas boas e pelas ruins. Acho que é curioso isso. Então, comportamento das pessoas. Comportamento. Tem muito comportamento que as pessoas gostam de apontar o dedo e eu, de certa forma, me sinto atraído com certa curiosidade. Por que o cara agiu dessa forma? O que foi que levou ele a falar isso? Ou ser grosseiro? Ou sei lá. O que é? E isso daí... Acho que é uma das grandes habilidades que eu tenho que pautam a minha carreira, que é a habilidade, nessa habilidade interpessoal e de humanizar a nossa equipe. É um troço bacana isso, porque a gente até começou a conversa um pouco antes falando sobre isso, que eu também tive que aprender um pouco a lidar um pouco com gente. A minha experiência inicial foi uma tentativa de controlar as pessoas, né, de chegar e tentar conduzir elas para fazer elas fazerem o que eu costumaria fazer naquela condição. Da forma que tu faria. Na forma que eu faria. E aí a gente começa a tentar entender, qual é o movimento que eu preciso fazer para que ela faça alguma coisa que seja boa para mim e para ela. Esse é o raciocínio que tu fazia, era de chegar e ligar as pontas. E aí tu vai começando a verificar que são poucas manivelas que precisa mexer para fazer esse processo acontecer. É aquela famosa diferença entre chefe e líder, né? O chefe chicoteia, o líder é o que está puxando a mão e sangrando a mão dele primeiro. Isso. Né? Então isso eu aprendi também lá no início. E eu sempre fui um líder, né? Um gestor, que eu nunca precisei pedir muita coisa. Era um movimento natural. As pessoas, quando viam eu me mexendo, e eu sou extremamente elétrico, eu sou extremamente hiperativo, então tinha que limpar uma mesa e tal, não sei o que. Eu saía de dentro do caixa para limpar a mesa. Sim. E às vezes tinha 2 garçons parados. Então isso naturalmente gerava uma observação e uma curiosidade neles. E não era algo que eu fazia com ódio. Sabe a mãe, quando tá limpando em casa e fazendo barulho e varrendo, que tu tá dormindo, pá, 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 pá. Não era isso. Não é que eu tava com ódio, que eu tinha... É muita energia. E daí eu ia lá e fazia. É fazer o que precisa ser feito, né? É melhor fazer logo e deu, e vamos botar pra frente e tal. E eu percebi que esse meu jeito muito elétrico, ele acabava gerando exemplo. E é o que eu sempre falo, é muito difícil. Então, assim, até hoje, pra mim, é um tabu viajar em feriados.
Muito embora o meu métier hoje seja muito mais de segunda a sexta no escritório, já que eu não tenho mais função operacional nas casas, tenho função de gestão, né? Mas ainda assim, eu penso assim, bem, como é que eu vou viajar no carnaval, no Réveillon e tal? E vou fazer minha equipe trabalhar. Por que é que eu sou melhor que eles nisso? Porque você é dono. Não, mas isso só me coloca numa posição... De mais responsabilidade ainda. Exatamente. Então, acho que é fundamental que as pessoas te enxerguem e te vejam com um certo grau de admiração. E eu digo um certo grau porque nessas relações de trabalho são relações de extrema intimidade, é na intimidade que a gente conhece o horror do outro, né? Claro. É o dia que ele tá mal-humorado, o dia que ele tá mal, o dia que isso, aquilo, tal. Enfim, e todo mundo tem. Sim. Não sou eu que não vou ter. Mas, ao mesmo tempo... E nos outros dias, ou até como é que eu saio desses dias em que eu tô mal, que eu tô mal-humorado, que eu tô meio explosivo. Então eu acho que aí é onde a gente mora. E quando você diz pra sua equipe que ela pode ser humana, quando você mostra que ela pode ser humana, você também ganha. Por que você ganha? Porque o dia de amanhã ele é possível. Então quantas histórias a gente tem de pessoas que brigaram entre equipe e tal, não sei o quê, e no dia seguinte não apareceram, pediram as contas. E às vezes eram boas. Aliás, isso não tem nada a ver. Claro. Muito possivelmente, talvez ela tenha estourado porque ela se esforçava demais, ela era boa demais e tal, etc. E aí você perde isso, só que o que acontece? Às vezes você tem uma cultura ali na empresa que não permite humanizar o funcionário, né, que não permite dias ruins, que não permite, às vezes, um desentendimento, claro com limite, né? Claro que sempre preservando, né, que não haja abuso, né? Claro, claro. Mas, será que é possível um mundo... Aliás, no ritmo que a gente caminha hoje, sem um certo grau de estremecimento entre as relações, e se você mostra para eles que é possível, ou seja, se alguém comigo, seja um subordinado meu ou um companheiro meu de trabalho, possa ser um pouco grosseiro e tal, como é que eu reajo a isso? Eu vou fazer uma reprimenda necessariamente? Ou eu vou tentar trazer à tona o que é que causou isso? Então isso sempre foi importantíssimo nas empresas e muito por um grande desejo meu e um grande prazer meu e entender um pouco melhor aí a natureza humana e como é que eles se comportam. Tem um lado da leitura também, eu acho que é uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade, mas que é de você chegar e ver na feição da pessoa o que ela está sentindo, qual é o sofrimento que ela está tendo. E é uma questão que muitas vezes a gente fica só olhando, verificando qual foi a entrega, né? Qual foi a entrega que foi feita. Eu tô um pouco me lixando como é que tá ele como pessoa. Exatamente. E claro que depende de área para área, mas na área do serviço, que é a nossa área, isso é fundamental, né? Ter sensibilidade. Tem áreas contábeis, áreas financeiras, que, enfim, você poderia falar, pouco importa. Só me entregue. Se você quiser trabalhar na sua baia com um mau humor terrível, faça. Eu discordo, porque eu acho que a energia do escritório inteiro, a energia do escritório inteiro vai pesar. E aí vai todo mundo, o que vai todo mundo querer? Vazar. Mas é engraçado, Renan, que essa régua, assim, de como da toada que o negócio tem, o ritmo, que é o empreendedor que dá, não tem jeito, porque todo mundo tá olhando para quem tá liderando, faz com que as pessoas estejam mais ou menos comprometidas com o sonho, com o objetivo comum. Então, se dá a treta no bastidor, e é normal que dê, porque tá todo mundo trabalhando para um objetivo em comum, não deixar isso transparecer para fora e resolver internamente e ter essa liberdade de troca, faz a coisa funcionar, porque você não tem uma explosão, né? Não tem uma situação interna que fica sendo engruvinhada ali, construída e de repente explode e aí vai para cliente, vai para... Eu sempre faço uma alusão, que eu acho que funciona muito bem, que eu falo, assim, número 1, não transparecer é inviável. Se dois fecharam o pau, seja lá atrás, seja onde for, claro. quando vier à tona essas duas figuras, isso vai aparecer. Porque como é que vai aparecer? Sabe quando você tá em casa, os seus pais brigam, longe de você e chegam brigados? Sim. Tu não percebe a energia? Claro que percebe. Né? A mãe falando assim, Manuel, não sei o quê. Enfim, tu percebe. Tipo assim, passa um copo d'água. Enfim, sei lá o que vai acontecer. E vai ser a mesma coisa. Agora, o que não pode é perdurar isso. É não haver espaço para reconciliação ou simplesmente para aceitação do conflito. A gente, num grupo que tem 100 e tantas pessoas, é lógico que tem gente que não vai se gostar. Sim. Eu não gosto de todo mundo. E eu não preciso gostar. Eu preciso respeitar e ser um bom líder. E eles também não precisam se gostarem. Eu falo, gente, não precisa ser melhor amigo não, hein?
Aliás, é até melhor. De novo, por quê? Porque quanto maior a intimidade, mais contato a gente tem com os monstros do outro. Então, assim, só que em relações distintas, você pode fugir da pessoa. No trabalho, você não pode. Então, se o cara é teu colega, se o cara é teu parceiro, se o cara é teu parceiro, você não pode terminar a relação com ele. Quer dizer, até pode, pedindo demissão, né? Sim, sim. Então, saída tem. Então é muito isso, assim, é cuidar com a forma que essas relações vão se estreitando, e é difícil, especialmente a gente que trabalha com muitos jovens na Fairland, então, assim, pô, a galera de 19, 20, 21 anos, estudante, universitário e tal, gente, eu falo, é um cuscuz aquilo, entendeu? Porque eles vai misturando tudo, e bota uma passa, bota não sei o quê, e daí daqui a pouco já é, né, um brigando com o outro e tal, porque um ficou com o outro, já ficou enciumado, funcionário pedindo demissão, porque teve uma desilusão amorosa com o colega. Eu falo, gente, né? Eu não fico bravo, entendeu? Mas eu falo pra eles, bem, vocês foram atrás disso. Sim. Mas tem um lado também que eu acho da adolescência que a gente tem que fabricar uma maturidade nessas pessoas. Talvez muitas vezes é o primeiro emprego, é uma experiência difícil de chegar e dizer assim, não, cara, tu tem que respeitar as outras pessoas, tu tem que chegar, tu não pode ficar explodindo a todo momento, tem que fazer algum tipo de equilíbrio. Eu acho que é um desafio, né, você chegar e trabalhar essas crianças, né? Adolescentes. É engraçado, né? Eu me sinto criança até hoje. Né? Então, assim, quando hoje em dia eu não participo mais das admissões, né? Mas até pouco tempo atrás, até ano passado, retrasado, quando eu participava, e quando eu entrevistava alguém de 20 anos, eu falava, essa pessoa tem a minha idade. Sim. Então, assim, eu não tinha envelhecido mentalmente. E isso é muito curioso. Isso era muito curioso porque tudo me apavorava. E eu pensava assim, meu Deus do céu, estamos com, sei lá, pandemia, estamos com não sei quantos mil de dívida. Tá, mas são 8 empresas, pô. Sabe assim, a minha cabeça não amadureceu no mesmo ritmo que a gente cresceu. Vou ter que ter essa reunião e tal. Será que vão me ouvir? Sim. Puta, porque eu sou muito novo. E eu com 33 anos na cara, né? Agora eu tenho 35. Meu Deus do céu. Não vão me respeitar porque a gente tem a mesma idade. Que mesma idade? Tenho 12 a mais, caralho. Então, assim, sabe aquela coisa assim? Então, isso de buscar uma maturidade e tal. Tem gente que é nova e madura pra caramba. É lógico. Com certeza. É lógico que vamos dizer assim, numericamente, é um padrão que mais os jovens sejam mais imaturos. Mas também depende muito da história de vida de cada um. Tem gente que precisa muito do que tá fazendo ali. E eu também penso aí em Faria Lima e gente fazendo sexo lá, aparecendo e tal. Claramente aqueles lá também não amadureceram tanto. Né? Exato, né? E a gente de 50 anos... não tô falando, não façam sexo. Eu tô falando, porra, não façam escritório. Com a varanda, né? Sabe assim? Então, quando a gente traça um paralelo aí com isso, não sei qual é o grau de diferenciação ou evolução que eles têm pra lá em comparação com Mas aqui. é que tem um lado também do exemplo, de fabricar esse exemplo de maturidade para que essas pessoas também cresçam. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eles nunca relatarão é que eu extrapolei alguma relação. E seja uma relação de amizade, enfim, né? Porque eu acho que, sabe aquela coisa de juiz ter que ter a reputação ilibada? Sim. Bem, se você é líder, você tem que ter a reputação ilibada. Tem que ser certo e parecer certo. Exato. Né? Voltando um pouco para o assunto anterior, não quer dizer que você não vai ser humano. Claro. Mas quer dizer que a sua linha moral vai estar bem traçada. Então, assim, você pode cometer equívocos, uma grosseria e tal, tudo bem. Mas no que toca os seus pilares, você sabe exatamente quais são os limites das relações. E até fica mais fácil, eu acho, quando você usa uma referência moral para tomar as decisões, você pode até errar, não tem problema, né? Sim, porque tu está em paz, né? Tu está em paz com o que você acredita, né? E é lógico que eu imagino que a nossa linha moral ela seja elástica ao longo da vida, né? Claro. Então a gente vai vivendo e vai transformando essas convicções. Imagino que aos 20 anos a gente tem uma linha muito mais parecida com o nosso pai e da nossa mãe. Aos 50 a gente deve ter uma linha já mais muito distante, ou então, não sei, né? Ou então voltou aí, dada a idade. Concordou, né? Ele falou, pô, realmente. Ou então, dada a idade, aí cedeu, né? Não sei. Mas eu acho que sim, quando a gente tem, né, claramente quais são os nossos alicerces, como é o nosso caso, de ter uma empresa humanizada, né, de ter uma empresa que respeita essas pessoas, mas que ao mesmo tempo também cobra produtividade, cobra um serviço exemplar, não quer dizer que não vai ter problema eventualmente. Claro. Mas vamos lá, a gente precisa se botar numa planilha aí,
a gente precisa de 95% De eficiência. de eficiência, de coisa boa, de coisas funcionando. Esse lado que você falou é legal, né? De tipo, eu tenho 33 anos, tenho que tomar uma decisão, tá numa reunião, e aí sentir essa insegurança, né, de atuação. E é louco isso, porque eu acho que todo mundo sente isso. Todo empreendedor, independentemente da idade, se coloca em desafios e fala, cara, eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso. E aí tu tem que ir lá vestir a tua armadura e fazer o que tem que fazer. E é engraçado que eu começo a suspeitar e lendo sobre isso que a gente nunca perde isso, assim, acho que até o Elon Musk sente isso. Só que a gente começa a administrar melhor esses medos, essa insegurança, talvez. Eu acho que a insegurança, ela é muito inteligente, né? Eu acho que o Milor falava que o idiota é cheio de certeza, né? Enquanto que o esperto é cheio de dúvida. Uhum. Então, acho que é natural você ter um certo grau de insegurança. E o meu amigo Jader, ele fala, uma pessoa que age sem medo é uma pessoa que tá fadada a morrer. É suicida, né? É suicida. Então, assim, tem um pouco de medo, tem um pouco de insegurança. Mas eu acho que é curioso essa dualidade, né? Entre o que a gente faz e o que a gente sente, né? Porque, voltando à questão do empreendedor arrojado, você tem que tomar decisão o tempo inteiro. E muitas delas... Tu nem se recuperou da anterior, já tá tomando a próxima, né? Exatamente. Então, assim, chega a criar um grau de amortecimento, né? Uhum. Então, assim, e muitas delas você erra. Então, assim, você vê que tá tudo intercalado, né? Claro. Se você erra e você não se humaniza, você não consegue seguir adiante, porque você vai ter que estar tomando a de hoje pensando na falha de ontem. Isso. Então, assim, você não se aceitou, não se perdoou e tal. E além disso, se você começa a focar nos erros, aí mesmo você não vem, né? Daí é a síndrome do impostor completa, né? Sim. Então, assim, você tem que entender que na média também você tem que acertar mais. Mas eu acho que, como o mar, que a gente estava falando lá no início, para mim o movimento, tudo é em ondas, assim. E a gente vai se acostumando com isso também. E também vai se apropriando das próprias habilidades. Então, existem questões que acontecem dentro das empresas que eu me aconselho com algumas pessoas que eu considero que são mais aptas Legal. a me aconselhar para aquelas questões. Agora, vamos dizer assim, agora questões comportamentais, questões de pessoas, eu gosto da minha atuação. Então, essas eu tenho mais tranquilidade no agir. Mas eu acho que é sempre uma troca e a curiosidade pelo conhecimento eu acho que é fundamental também. Esse conhecimento pode ser de estudo, mas pode ser também de troca com um amigo. Ter um mentor é muito importante, ter mentores é muito importante, ter amigos que você conversa. Eu tenho uma amiga que é a Patrícia da Simple Organic, que é uma das minhas melhores amigas, e ela é uma mente genial, e eu converso muito com ela, e a gente se aconselha muito. Então, acho que tanto eu tenho um papel de mentor para ela, como ela tem um papel de mentora para mim, onde a gente se complementa. Porque essa habilidade interpessoal que eu tenho, e realmente é muito aflorada, ela não tem tanto. Mas ela tem uma capacidade analítica de ver as situações, de pensar na frente. Eu falo para ela, tu é bruxa. Uhum. Que ela tá muito na frente, né, do ser humano comum aí para ler as situações daqui a 5, 10 anos. Então, eu acho que é muito isso. Você não é produtivo se sentir sozinho. Não precisa disso. E entra numa outra linha que eu acredito que é a colaboração, né, que é uma energia colaborativa. E, bem, de forma alguma ela não é minha concorrente, então nós não precisamos concorrer, né? Mas mesmo quem e os meus melhores amigos também são donos de restaurantes. Claro. E essa troca que nós temos certamente enriquece. Sim. E, bem, um mundo com bilhões de pessoas, todo mundo precisa comer, né? Sim. Então, assim, se a gente pudesse juntar para aumentar o hábito das pessoas em saírem para comer, é muito mais produtivo do que eu torcer que o amiguinho do lado feche. E às vezes tinha um cara que só ia lá, assim, que ia frequentemente lá, mas uma ou outra dava escapadinha para outro lugar. Claro, claro. E esse cara, com o fechamento desse lugar cativo dele, ele acaba se frustrando e não sai mais. Sim. Agora não sai mais de casa, no mesmo lugar que eu gostava, fechou. Então, assim, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a tristeza alheia. O mercado tem que crescer, né? Em que momento tu olhou e começou a multiplicar a tua capacidade de fazer negócio de gastronomia para outras operações? Porque a gente falou da Fairland, do Mike, já estava estruturado, mas pelo menos de fora, né, como consumidor, eu vi que teve uma rampada assim nas operações. Muitas operações num curto espaço de tempo. Oxe, meu Deus, eu não sei. O que acontece? Depois do Mai, veio o Alzeca. O Alzeca, novamente, foi uma coisa escolhida, acho que não tanto pelo acaso, mas pelo afeto, vamos dizer assim. O Alzeca nasceu
com a venda do Bistrô da Câmpora, que foi a casa que me criou gastronomicamente. Então, quando eu estava fazendo cupcake em casa, eu estava trabalhando no Bistrô da Câmpora e estudando gastronomia, então estava bem intenso. E na época, eu trabalhava para a família da Câmpora, eu entrei fazendo qualquer coisa de base, sendo garçom, enfim, e acabei crescendo lá dentro, e eventualmente eu virei o gestor de eventos lá dentro, e isso também foi um dos pontos chaves e fundamentais para que a Fairyland tivesse aquele sucesso, porque a gente trazia a potência do nome da Câmpora por trás. Por quê? Porque eu era o menino da Câmpora. Sim. E ainda existia, era uma coisa muito curiosa, ainda existia um conflito enorme, meu nome é Fernando D'Aquino, né? Fernando Henrique D'Aquino Machado, e existe o Nando da Câmpora, o Fernando da Câmpora, que é irmão da Duda, da Lola, filho da Lélia, né? E filho do Zeca. As pessoas achavam que eu era o Fernando da Câmpora. Eu falava, gente, não sou Fernando, né? Não é um amado, mas não sou eu. Então, assim, existia uma mistura muito grande. E aí, puxando pro Alzeca, o bistrô foi vendido. Foi um processo, né? Eu já tinha saído de lá, não trabalhava mais lá, porque com a abertura da Fairyland eu precisei sair, né? Não seria possível. E o bistrô foi vendido e era uma situação onde envolvia muitos sentimentos, porque aquele era o ganha-pão da família, né? E principalmente da Duda, que era minha amiga tanto a Duda quanto a Lola eram minhas amigas. A Lélia já realmente estava para se aposentar, né? Só que a Lola trabalhava fora, então, enfim, a Duda foi quem meio que me criou lá dentro, né? E, bem, bistrô fechando, e eu sempre... Aquela coisa de humanizar e de entender eu tenho muita empatia, então meio que entender o sofrimento do outro e tal, mas ao mesmo tempo de ver uma oportunidade nisso. Eu pensei, o que é possível fazer? Por quê? Na época, eu precisava conversar com a Duda, porque eu era um interlocutor, assim, né? Precisava conversar, porque a gente precisava chegar a essa conclusão, precisava de fato vender, precisava seguir adiante com a venda, tinha uma oportunidade de venda boa, etc. E eu, a Lola, a Lélia, a gente achava que a Duda ia sofrer muito com essa decisão, porque era o métier dela. Então, assim, você imagina se ser tirado, né? Eu pensei, bem, o bistrô vai fechar, ok. Era uma casa ainda que ia muito bem, assim... Tinha todos os desafios, né, que o Zeca acabou deixando quando ele faleceu, mas ela ia bem. Tinha uma reputação incrível, uma gastronomia incrível, e eu não gosto muito desse termo, porque eu acho ele meio pomposo, mas o savoir-faire, assim, a experiência, vamos dizer assim, o conhecimento da família da Câmpora no que toca, né, comida e serviço e tal. E aí eu tive uma ideia um dia, e... No mesmo dia, inclusive, que eu marquei para conversar com a Duda sobre a venda efetiva do bistrô, eu fui surpreendido positivamente, porque ela estava em paz com aquela decisão. Mas nisso eu já tinha criado a solução na minha cabeça. Falei, Duda, eu acho que a gente, ok, vamos fechar, vamos vender. Mas já que tem todo o mobiliário e prato e louça, por que a gente não abre ele em outro lugar? Repaginando, dando uma modernizada. E eu falei, e fazendo uma homenagem ao teu pai. E por isso ao Zeca. Legal. Que é né, para o Zeca, era um presente. E aí o Marcelo, né, meu amigo da Pedra Branca, que tinha há um tempo me oferecido um imóvel no Primavera, e aí eu liguei para ele estava viajando, eu falei, cara, eu tive uma ideia. Tal. Falei pra ele falou, acho que fudeu porque a gente alugou pra um banco. Uma cooperativa de crédito. Falei, tu tá maluco, bicho? Vai botar uma cooperativa ali? Que é isso? Praça 15 agora, né? Tristeza, né, gente? Mas, assim, amo a Praça 15, pelo amor de Deus, manezinhos, eu sou manezinho também, mas é que eu tava correlacionando, ninguém me cancela, por favor. Então, eu falei, bem, acho que não vai funcionar. E ele concordou, ele falou, não, realmente, né, ali é um ponto legal. Antigamente o Nipô ficava na frente. E aí, bem, ele topou. Eu fui no banco. E aquela coisa. É a arrogância, a loucura do investidor, aliás, do empreendedor, né? Falei, bem, é nessa que o barraco dá boa. Porque eu falei, vou pegar dinheiro. E fui, e tinha uma viagem marcada. Fui para Los Angeles, encontrei meus amigos lá. E aí, enfim, a coisa caminhou, voltei, peguei um dinheiro no banco, não foi suficiente, meti no cartão de crédito e tal, e eu acho que em, 3, 4 meses, então o bistrô abriu. Aliás, o Alzeca abriu. E aí, isso foi em 2018, então assim, 2012 Fairyland Santo Antônio, 2014 maio, 2018 Alzeca, então a gente teve um gap aí de 4 anos.
Por que a gente teve um gap de 4 anos? Porque eu tava completamente soterrado de trabalho. Sim. Então, eu abria a Fairyland todo dia e muito frequentemente ia pro Mai ainda de noite. Então, imagina que eu chegava para confeitar às 8 da manhã, abria a loja... Botar todos os cupcakes na mesma direção. Exatamente, todos diferentes pro cliente. Abria a loja às 2 da tarde, fechava às 8 da noite, descia pro Mai e ia para casa às 11 da noite. E aí, dia seguinte, começava de novo. Repeat. Folgava segunda-feira, só que não folgava, que é quando eu ia na contabilidade, ia no banco, etc e tal. Então, eu tava completamente soterrado. Quando a gente decidiu abrir o Alzeca, que foi um movimento completamente não planejado, mais uma vez, eu fui obrigado a sair da operação. Porque o Alzeca dependia de mim na operação também. Porque era novo. Então, assim, a operação nova é caos, né? Sim. E aí, eu fui obrigado a colocar uma pessoa pra ficar na Fairyland pra mim. Então eu ainda confeitava, daí vinha pro Alzeca para trabalhar e tal. E isso acabou me libertando daquela obsessão de estar na operação. Tipo, funciona sem mim. Funciona sem mim e Ah, é a mesma coisa? Não é. Mas é bom o suficiente? É. E tá bom. É isso que a gente tem que focar, entendeu? Sabe aquele o ótimo é inimigo do bom? Sim. Por que estão indo embora de lado? Feito é melhor do que perfeito, Sim. e assim a coisa vai. Então, e daí a gente seguiu, e daí beleza. Chegamos em 2019, aí já tinha um desejo de... Como eu tinha percebido que eu tinha conseguido chacoalhar aquela coisa de só poder ter aquele negócio, aqueles 2 negócios, a gente fez uma negociação com o aeroporto, que estava abrindo o terminal novo, aquela coisa muito linda, tal. E fizemos uma negociação para abrir um bar no aeroporto, inclusive belíssimo. Eu tenho projeto, tenho tudo. Mas, gente, aeroporto eu não vou abrir, vocês já sabem disso, já fui procurado, não vou abrir não. Porque agora a gente acabou seguindo outros caminhos. Mas no final, apesar do projeto contratado, a gente acabou sendo tirado da negociação porque o outro... enfim, empreendedor ofereceu uma proposta melhor pro ponto. Eu, se fosse eles também, me daria, pegaria a proposta melhor. E acabou, né, sendo uma pequena frustração momentânea, mas ao mesmo tempo também era mais uma jogada de sorte. Então, assim, a gente tem que acreditar um pouco no acaso também. Claro. Né? O acaso vai me proteger? Sim. Então, assim, tem que ter essa ideia. E aí, eu falei, bem, vamos ficar aqui na surdina, né? E ficamos. Até que surgiu a oportunidade de abrir a Fairyland Downtown. Isso foi em final de 2019. Então as obras começaram em janeiro de 2020 e concluíram em abril de 2020. Plena pandemia, no caso. E aí aquela coisa, né? Tem um tanto de loucura e um tanto de razão. A gente pensou, a obra tá pronta, eu vou fazer o quê? Sim. A gente abriu, plena pandemia, abriu podendo só fazer takeaway. E teve mais uma vez não tem como separar a sorte do restante, entendeu? É importante isso. Quando a gente fechou o contrato com eles ali em dezembro, em janeiro ou fevereiro, acho que foi fevereiro, o café que estava operando dentro do Milano, ele saiu, porque ele não prosperou e ele simplesmente fechou a porta. Assim, ele da noite pro dia. E aí, o pessoal do Milano me ligou e falou, Nando, eu sei que vocês só vão abrir e tal, mas assim, a gente não pode não ter café aqui dentro. A gente tá tentando alugar o comercial aqui em cima, tal, e assim, a gente não vai alugar pra ninguém, né? Vocês conseguem assumir provisoriamente o café? Eu falei, caralho. Não, e assim, né? É porque assumir provisoriamente qualquer coisa na gastronomia não é assumir provisoriamente um escritório. O que eu vou vender? Como é que eu vou vender? Cadê o forno? Sim. Não tem estrutura e tal, mas eu pensei, eu tô entrando aqui, né? Estamos construindo e tal. Cara, ou a gente se apoia desde o início, e eu pensei, sabe Deus o que virá pela frente, então beleza. Eu vou fazer acontecer, a gente conseguiu abrir em 2 dias. E foi muito bom, porque isso ditou a nossa relação. Até hoje, a nossa relação ela é pautada por uma entrega muito grande. Tanto nossa quanto a Milano, que viria a ser a nossa investidora. Legal. E daí, por isso, a rampa aí que tu falou, né? Sim. Que a gente realmente deu uma acelerada. Então, assim, e ao mesmo tempo, quando a pandemia estourou, em março, a gente tinha um PDV central
E por que isso era importante? Por causa do safado do iFood, entendeu? Sim, Do sim. delivery, do Rappi, enfim, o que quer que seja. Então, quando a gente tava fechadinho, a gente não entregava cupcake naquela ocasião, porque eu achava que era inviável, mas a necessidade nos obrigou. Eu falei, cara, como é que eu vou mandar esses bolinhos desgraçados que já tem que ir de frente? E qualquer chacoalhada me deixa louco. Como é que eu vou mandar eles no delivery? Eu falei, a gente tá arrombado. Sim. Ah, daí vai, testa e tal, não sei o quê. Criamos um método de colar eles na caixinha e tal. E não sei, e aquela coisa, né? O teu motoboy é o teu melhor amigo e o inimigo, né, cara? As Então, pizzas chegam que nem calzones, né? Então a gente falou assim, bem, vamos dar uma agradada no motoboy e tal, vamos conversar com ele. E aquela coisa, a gente vendia muito. Eram centenas de pedidos, assim, por dia. Que legal. Por quê? Porque as pessoas estavam presas em casa. E daí, de novo, agora tu imagina a quantidade de restaurante salgado que já tinha no iFood, um monte. Agora a confeitaria é porque é mais difícil de fazer, então é Sim. naturalmente um produto mais escasso. Hoje em dia tem muita coisa de copinho e tal, não sei o quê, mas né, confeitaria mesmo é mais escasso. Então, foi incrível, a gente transformou as vendas presenciais em vendas de delivery. Instantaneamente. Ah, o Zeca se fudeu, o Mai foi um caos, aquela coisa, né? Porque daí restaurante tu tá arrombado, né? Porque tu consegue no máximo 30% do atendimento Sim. de salão para delivery. E 30% não paga na tua conta nem a pau, né? Então, assim, mas a Fairland foi muito bem. E aí foi onde a gente pensou, caramba, né? Tivesse aberto o aeroporto, não sei como estaria. Possivelmente muito mal. Porque, inclusive, o ponto que a gente foi vencido, ele acabou depois fechando, com a operação nova que tinha comprado o ponto. Mas tivesse aberto, não teria seguido adiante. E aberto a Fairland Downtown. Imagina, o Porque aeroporto daí na pandemia seria- ficou totalmente... Porque daí seria demais. Então, assim, também tem coisas que a gente perde que acabam sendo livramentos, ou não, sabe assim? Que eu falo, cara, aquilo ali também mudou completamente a nossa trajetória. É engraçado, tem um outro lado da questão do não se arrepender de nenhuma decisão, né? Eu acho que é um troço engraçado porque parece que você tem que respeitar, de certa forma, como é que o universo te conduz. E daí tem que acreditar um pouco nele, né? Porque assim, não dá pra pensar que nisso tudo que eu tô contando aqui, lá do início, e tantos acasos que ou nos protegeram ou nos privilegiaram, que foi ao acaso, simplesmente. Acho que assim, você tem que estar preparado para quando o acaso acontecer, né? Ok, sim, isso é fato. Mas acho que é gostoso também ter uma certa... deixar um pouquinho pro desconhecido. E foi aí que nasceu o grupo, então. O grupo, ele curou... E foi aí que começou a borbulhar a parada, né? Aí, quando a gente abriu de fato a Fairland em abril de 2020, foi mais uma vez um fato muito curioso, que é aquilo que eu comentei pra vocês, que a gente sempre teve o privilégio de abrir a casa e já bombar. E é fato, gente. Como a gente tinha também uma demanda reprimida na Fairland pra questão central, a gente abriu e foi muito bem. Muito por conta do delivery. Então a pessoa podia, imagina aí, a gente entregava em até 17 minutos na época. Nossa. Alô, iFood, agiliza isso aí. Mentira, já tô negociando com ele pra dar uma agilizada, porque o nosso tempo de entrega tava complicado aí. Mas, cara, tu imagina apertar o botão, em 17 minutos a tua campainha tá tocando com um cupcake fresquinho na tua porta. Sim, é muito rápido. É muito rápido. Por que a gente podia fazer isso? Porque tava tudo pronto. Porque, aliás, inclusive, a confeitaria tem disso, né? A confeitaria é diferente de um restaurante, que você vai lá e você produz na hora da venda. A confeitaria é tudo pré-produzido. Então, exige um cálculo de exatidão ou escassez muito acertado, né? Então, quando o Milano, que era onde nós estávamos instalados no mall, viu o potencial de venda que a gente tinha ali, né? Eles falaram, opa, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Como assim? Estamos no meio de uma pandemia e tem alguém prosperando? Sim. E, inclusive, eles foram muito legais durante a pandemia. Né? Dos lugares onde a gente teve contato, assim, eles foram pai, mãe e irmão, assim, né? Então fizeram tudo que estava ao alcance deles para ajudar o lojista nesse meio tempo. E aí eu fui procurado pelo Paulo, que é o gestor da Milano, e ele estava com desejo de começar a investir em outras coisas. E aí foi onde surgiu o grupo. Legal. Que ele falou, na primeira conversa eu neguei, né? Ele falou, então, tava pensando, vamos investir na Fairland e tal, porque, pô, o que vocês fizeram aqui é genial, e ele tinha me visto trabalhando, e toda aquela coisa que a gente fala da mistura do acaso com o que quer que seja. E eu falei, não, no começo eu não. Seria o primeiro sócio.
A Duda era sócia e minha mãe também, né? Sim. Mas digo assim, na concepção no que exclui família ou amigos muito próximos, sim. Sim, seria o primeiro sócio entre aspas, de fora. Exato, é diferente. E também eu pensei, né? Eu não, tubarão vai comer peixinho. Sabe, assim, aquela coisa que a gente pensa, né? Pô, meu Deus do céu. Mas a coisa foi acontecendo, assim, eu fui vivendo lá dentro do Milano com a Fairland, e daí surgiu o desejo de abrir o Sinclair. E ele queria abrir Fairland, mas eu falei, não, vamos experimentar essa relação com uma outra operação que não toque o que eu tenho de tão caro, né, de tão valioso. E ele topou, e isso, então a gente tá falando aí de 2021, então desde 2021 a gente já tá a gente já tem essa relação aí já faz 2 anos, e vai bem, muito bem, graças a Deus. E eu aprendi que é possível ter uma relação saudável entre sócio, investidor e investido. Que também é um puta desafio, né? Que é um puta desafio, mas eu acho que ele é muito pautado, de novo, naquilo que a gente falou, que é no caráter e na moral da pessoa, né? É um desafio, o Sinclair digamos, ele não tem uma vitrine, vamos dizer assim. Eu acho que é um desafio diferente de chegar... De levar público, né? De levar público. Opa, com certeza. Especialmente quando a gente fala que o segundo andar onde o Sinclair está instalado não é o espaço onde já estava alocado. Sinclair foi a primeira operação daquele andar. E também muita estratégia nossa para alugar o andar, né? Só que ao mesmo tempo em que a gente queria captar pessoas e queria captar essas locações, a gente sempre teve um crivo muito forte de quem poderia entrar ali. Então, assim, para cada lojista aceito era 5 negados. Então, hoje que nós estamos aí mobiliando aquele andar ali. Então, agora que a Beateca, que está aqui, inclusive, conosco, abriu o Caiute, o Espaço Kids maravilhoso. A gente vai abrir uma Bombonière que vai se conectar com o Espaço Kids, que é a Tufts. A Moreto está abrindo uma joalheria. Então, assim, a gente está falando que o Sinclair aí viveu quase 2 anos sozinho ali. Então, sim. Embora ele tenha uma vitrine para a rua, que eu digo assim, que é uma janelona de vidro, e foi pensada para ser um outdoor permanente, que é aquele bar exposto e tal, que se a pessoa passa lá de noite na Mauro Ramos dá uma olhadinha ali, é um dos mais bonitos do Brasil. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu fui lá, eu falei assim, meu Deus, escondido, como é que chega lá? Exato. Por quê? Porque é num andar que as pessoas nem sabiam que tinha. Sim. Nem sabiam que tinha no Milano. Então, até hoje, isso é um grande desafio nosso. E é curioso porque o movimento dele se descola completamente do resto do condomínio. Então, assim, lá embaixo tá bombando, o Sinclair pode estar cheio ou vazio. Sim. Lá embaixo tá vazio, o Sinclair pode estar cheio ou vazio. Então, isso é positivo do ponto de vista que a gente consegue criar a própria história. Ele controla o próprio público, digamos assim, depende dele. Mas é muito desafiador, porque dá para comparar como uma Fairland, como se ele fosse afastado conceitualmente falando, né? Porque ele não tá aí no meio de um vucu-vucu, mas ao mesmo tempo ele é mais central. Então, assim, ele não é nem destino, se a gente for pensar no mar, e também não tá no meio. Então, assim, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo existe o wow factor que a gente fala, né? Que é quando a pessoa entra. Então, quando a pessoa tá lá, caminhando nos corredores que hoje tem tapumes. Se a pessoa for nos ouvir o podcast daqui a 3 meses, já não vai mais ter, que daí vai estar tudo aberto. Mas hoje tem tapumes. Então, quando a pessoa tá caminhando lá e ela vê aquelas portas meio que abertas, meio que fechadas, isso é uma questão para bloquear o barulho, ela pensa assim, o que tem por ali, né? Então, essa questão de um certo mistério, muito embora não foi concebido inicialmente, não era essa a intenção, é porque realmente o ponto era muito bom para botar um restaurante, e inicialmente estava desenhado uma academia lá e eu não curti a ideia. A mesma história do banco, né? É a mesma história do banco, gente. Mesma história do banco. Pra mim, aquele lugar é o melhor ponto do Milano. Por quê? Porque ele avança pra rua, então a gente tem um janelão que a gente abre, a gente não costuma abrir o nosso envidraçamento, porque a Mauro Ramos é muito barulhenta. Sim. Então assim, daí tu tá lá, daí passa a CG, daí tu tá lá, daqui a pouco passa o latão, bom, né? Então tem essa questão. Mas ele é avançado pra rua, o que permite, o que é valioso para trabalhar almoço e jantar. Então, usualmente, lugares muito fechados, é desafiador você trabalhar almoço. Né? E em lugares muito abertos é desafiador você trabalhar o jantar. Então, assim, ali a gente consegue fazer com as cortinas e tal, um bem bolado.
E daí deu todo esse mistério aí que faz com que todo mundo fale assim, nossa, parece que entrei em Nova York. E é pra parecer mesmo. Lá é uma Desenhado pra isso. sim, uma grande inspiração. O bar achei muito top, aquele barzinho. O bar é maravilhoso, né? Imagina, inteiro em mármore verde. E o bar, ele fica na janela propositalmente. Né? O Gabriel, que foi o nosso arquiteto talentosíssimo, e essa parte do layout, inclusive o Jader Almeida me aconselhou, porque ele falou assim, bem, vai colocar o que na janela? Eu falei, não, vou botar umas mesas com uma vista incrível. Ele falou, e daí vai ser só mais um. Eu falei, oi? Ele falou, bem, porque todo mundo, que é comum, pensaria em botar mesas na janela. Para quê? Para que as 3 mesas ali, que vão ficar na janela, tenham maior proveito. Ele falou, daí tu vai ter um salão inteiro de desagradados, né, de pessoas que queriam estar na janela e não estão. E 3 privilegiados. 3 privilegiados, e quem olhar da rua vai olhar o quê? Nada demais. 3 mesinhas na janela. Enquanto que hoje, quando a pessoa passa na rua e olha aquele bar, é um desejo. Sim. Ela fala, meu Deus, quero ir lá, que é isso? Eu quero ir lá. Exato. E aí foi, né? E daí foi. Depois veio The Grape, que fica ali embaixo. Nós abrimos a Flo, que hoje também é da Teca. Sim. Então, né, o que acontece? A Flo, naquele momento, ela fugia ao nosso escopo. Então, ela era tudo que a gente tinha sonhado como loja de flores e chás. Mas a operação não encaixava pra gente. Por quê? Porque, bem, você imagina que a gente vende comida e bebida e etc e tal. Então, você tem que trabalhar com flores e chás, inclusive, muito embora a gente tenha Fairland, mas ter que trabalhar com flores e chás é uma coisa completamente diferente. Então, isso também meio que nos ensinou a elasticidade da área. Claro. Até quanto a gente consegue, até onde a gente consegue ir, que ainda é positivo. E o que a partir daí acaba sendo mais custoso do que bom. E não quer dizer que era uma operação ruim. Não é isso. Sim. Muito pelo contrário. Era uma operação que existia um sofrimento muito grande. O que a gente vai fazer com ela? Porque tá dando um trabalho maior do que, digamos assim, uma Fairland, que vai faturar muito mais, mas ao mesmo tempo é muito linda, é muito importante para Milano. Né? O que nós vamos fazer? Então, até encontrar, né, até conversar com a Teca e chegar nesse bem bolado, existe um grande sofrimento, porque também essas operações que a gente abre é quase como filho, assim, né? Claro. Hoje, graças a Deus, a gente nunca fechou uma operação. Então, e não digo por conta de falhar, não seria esse o caso, mas porque conceber alguma coisa e depois você ter que fechar, acho que é uma coisa que é um pouco frustrante. E é bom, né? Se a gente puder evitar alguma frustração na vida também. Exato. Mas tá tudo muito conectado pela arte, né, Nando? Assim, e flor e um bom jantar tem muito a ver. Tudo a ver, exato. Não, a experiência, né? Volta de novo naquela história de promover uma experiência completa. Exatamente. E é o que a gente fala, né? A Flo, até hoje, decora o Saint-Clair. Então, assim, os nossos arranjos ainda são feitos pela Flo. Por quê? Porque a história não mudou. Claro. A mão mudou. Hoje a mão mudou. E que bom que mudou, porque a gente vê uma evolução importante da loja que não estava acontecendo na nossa mão por falta de tempo. Então a gente não tinha o braço para fazer isso, né? E também não tinha o elan, aquele desejo, aquela libido porque como era uma operação pequena pra gente, ela no grupo, ela precisava ter uma personalidade. Ela precisava que alguém viesse e vivesse, né? E a vivesse. Então assim, quando a pessoa vive o negócio, ele é completamente diferente. Claro. E é por isso que tá bem, aquele restaurante legal, XYZ. Enfim, mas eu falo muito de alma, né? Mas aquele restaurante não tem alma. Mas por que ele não tem alma se ele é bonito? A comida é boa, o serviço é bom. O que falta? Tá cheio de lugar que é bom, bonito, e a gente não quer voltar. Sim. Agora tá cheio de boteco na esquina. Sei lá, boteco do Francisco, boteco do Chico, boteco do Haroldo, boteco não sei o quê, boteco não sei o que lá. Puta que pariu, o serviço é um caos. Daqui a pouco eles vão dar um tapa na tua cara antes de trazer o teu litrão e tal, não sei o quê. Mas no dia seguinte você fala assim, vamos lá. Vamos dar um pulinho lá. Sabe assim? Então é isso que eu falo, assim, o impalpável da gastronomia, que é a experiência, ele é muito importante.
É engraçado, que é mesmo serviço ruim, a alma faz você querer voltar ao ambiente. E que eu acho que o ruim na questão do relativo, né? Por que é ruim? É porque o cara é meio doido. E aí ele atendendo, entendeu? Mas, tipo, não é um monte de funcionários. Não, é o cara, é o dono ali, passando e falando, pera que eu já veio, caralho, não sei o quê. Toma tua cerveja, vai, toma. Sabe assim? Então acho que quando tu vê que embora ele possa ser um pouco ríspido, um pouco grosseiro e tal, porém está ali. E às vezes, assim, de novo naquilo, né? Na humanidade do cara, né? Às vezes no dia seguinte ele é ótimo. Sim. Ai, voltou, meu Deus do céu. Desculpa, que ontem eu tava muito louco. Então, eu acho que isso, essa distinção e essa personalização da coisa, ela é muito importante. E aí é um desafio pra gente, né? Porque tendo, assim, 8 casas completamente distintas, vamos lá, que a Fairyland, elas se conectem, muito embora seja um pouco diferente a nova, né? Mas eu entendo que tem que ter uma alma, cada uma tem que ter sua própria alma. E como é que você faz isso? Exato. E como é que você faz agora? Cada dia da semana tem que visitar isso que eu ia duas perguntar, casas? assim, como é que é a tua rotina hoje? Porque tu não tá mais nas operações. Não tô mais nas operações. Claro que se precisar, tu tá sempre ali, né? O empreendedor. Exato. Sabe aquela história assim? Eu não sei que eu não sou pai ainda, né? Mas eu imagino que tanto na paternidade quanto na maternidade, quando você tá criando um filho, você acaba dando mais atenção pro filho que tá problemático, né? Ah, sim. Esse daqui não tá muito bom, então eu vou ter que levar ele pro psicólogo. Sim. Então, assim, o afeto vai mais ali. E eu acho que pra gente é muito parecido, assim. Então, as casas que vão melhor, assim, a gente não é deixar de lado, mas eu fico mais tranquilo. Vamos dizer assim que eu vou mais como cliente. Sim. Então, frequento e tal. E as casas que estão mais desafiadoras, eu vou com um olhar mais crítico. Uhum. Então, não é o lugar onde eu vou beber meu vinho. Entendi. Mas eu vou comer. Eu vou frequentar, eu vou conversar com a equipe, até que a gente encontre de novo uma tranquilidade aí. A gente falou bastante sobre a questão de narrativas, né? Você tem trabalhado as casas para mudar um pouco a narrativa, para atrair mais público? Como é que tu lida com esse lado? A gente está evoluindo nessa questão no sentido de cada vez mergulhar mais no conceito de cada uma, na diferenciação de cada uma. Então, assim, por exemplo, o Mai, que é uma casa tailandesa, cara, eu tive... Vamos dizer, tem coisa que eu sou lerdo, tá? Então, assim, a gente tinha uma playlist que era muito mais comum, mas que faz muito sucesso, que era a playlist que tocava no Mai, no Alzec e na Fairyland. E esses dias, uns 3 meses atrás, eu tava no Mai e a gente tava jantando, beirinho do mar, um espetáculo, sabe, assim, é quase que uma casa que dispensa propaganda de tão própria que ela é, assim, da experiência, né? E eu tava lá e aí eu tava fazendo um Reels do Mai, que eu ainda gosto, apesar de a gente ter uma equipe de marketing internalizada, né, no grupo, eu ainda gosto de fazer, para colocar o meu ponto de vista também. E aí eu coloquei uma música asiática, coloquei uma música tailandesa, que eu tinha ali. E quando eu vi o Reels e eu escrevi a vibe ou as noites do Mai, não lembro qual foi. Eu falei, caramba, aqui ó, eu pensei que tanso, né? Por que eu não fiz essa playlist? Imediatamente eu abri, e eu gosto de fazer as playlists, eu demoro, né, um pouquinho, porque eu gosto de ouvir a música e viver o momento e abrir e aquela coisa. E aí eu mudei a playlist agora, então pro jantar, a gente tem playlists diferentes, mas pro jantar no Mai, que é justamente esse momento que eu tava vivendo lá naquela ocasião, ela é completamente asiática, não exclusivamente tailandesa, porque existe um desafio aí de encontrar... volume de conteúdo. E assim, mas tem pouca música tailandesa. Não é que tem pouco, mas é que culturalmente a gente é ignorante, né, na cultura asiática, né? Claro. Então assim, eu queria uma música lá, onde eu queria uma coisa assim, então a gente tem um pouquinho de vietnamita, um pouquinho, né, toda aquela questão ali, preferencialmente do sudeste asiático, mas tem um pouco de chinês também, e japonês. E quando... eu não finalizei porque a playlist não finaliza, né? Quando ela estava, assim, robusta o suficiente para ser tocada e os garçons não enlouquecerem, né? Porque aquela repetição é muito louca. A gente colocou ela e eles estranharam no começo, tá? Eles falaram, Nando, sério? Será? Uhum. E daí aquela coisa de confiar no líder, né? Sim, gente... Vamos colocar, vamos viver isso. Uhum. Se daqui a um mês a gente sentir que não foi, né, não foi produtivo, não foi uma evolução e tal, a gente vai voltar. E a quantidade de gente que falou, de cliente que falou assim, meu Deus, eu tô me sentindo não sei onde, eu tô fazendo... Então, assim... Então, tu vê que era uma coisa que já era uma coisa que eu já tinha feito no Sancler, então o Sancler tem uma playlist, assim... Própria.
A Fairyland tinha uma playlist própria que eu tinha adaptado, né? Que eu tinha, então, cedido ao Mai e ao Zeca. Que era uma falha minha, entendeu? Que no processo, na correria e tal, eu tinha colocado. E quando eu tomei o tempo pra fazer isso, a gente veio pra questão da experiência da alma. Já era um restaurante que tinha alma? Já. Mas agora eu fiz a playlist, e agora vamos dizer assim, se ele tinha 75%, agora ele tem 95%. É que não tem como fugir de chegar e ficar o tempo todo trabalhar essa narrativa de Tem cada que um trabalhar das os casas. sentidos Pô, da pessoa que tá ali, né? Tem, Todos os sentidos têm que ser trabalhados. eu acho que especialmente na medida que eu vou aprendendo também, Claro. né, a construir esse conceito todo, né, porque a cada projeto novo que eu faço, eu tenho contato com novos profissionais, então hoje em dia a gente tem uma agência que faz toda a pesquisa conceitual antes da gente abrir uma casa, então seja o The Grape, ou a Tufts, ou a Fairyland Primavera, então a gente tem uma agência que é de Joinville, eles são talentosíssimos, e eles fazem uma pesquisa tão robusta, eles nos entregam 60 páginas de pesquisa sobre o que é isso, o que é que isso quer ser. E, claro, eu vou aprovar essa pesquisa, né, eu vou chancelar, e aí a gente vai, a partir disso, a equipe de arquitetura vai trabalhar, a partir disso a equipe, né, de concepção de cardápio vai trabalhar, de concepção de coquetéis vai trabalhar. Então o Huaraz, que é a nossa casa, que é no Milano, e é um bar andino, a gente fala, tem comida, tem bebida. E por que andino? Porque a gente quis privilegiar ali, quis fazer uma homenagem a todos os países que os Andes tocam. E ele tem uma pesquisa, no Huaraz, até o papel faz sentido. As ilustrações foram feitas pensando na paisagem dos Andes. As cores dos drinks remetem os lagos que ficam no meio dos Andes. Então a gente tem a Cordilheira Branca e a Cordilheira Escura, né? Cordilheira Preta. A gente tem inclusive isso lá. Então assim, todas as referências, o material da parede, o tecido utilizado, a pedra da mesa, sabe? Então fica uma coisa tão completa, tão robusta, tão densa, que é quase que inevitável que isso tenha alma. Claro. E que isso tenha personalidade, ainda que nós estejamos no Milano, onde eu não posso escolher a música, digamos assim. Né? Mas por que eu não posso escolher ali, digamos, uma identidade olfativa do meu cantinho? Não, mano, tu não pode botar, digamos, perfume que o mol não deixa. Mas eu posso botar tempero. Sim, então eu posso ter um potinho de canela ali aberto, se for o caso, de perfumar aquela região com isso, ou anis, ou sei lá o quê. Então assim, tem que pensar nessas soluções, não como complicadores, mas com curiosidade, para tentar criar coisas que façam sentido para cada operação distinta. Então, como ontem eu até fiz um post sobre como criar a alma, eu fiz uma trilogia de alicerce em cima dos sentidos, né? Então, do tato, que é esse aqui que a gente está vivendo aqui, essa mesa. Né? Então, no restaurante a gente não vai passar muito diferente disso. O cardápio, as taças, os talheres, tem muito de tato. Os materiais que são usados no banheiro, na parede, etc e tal. Tem o olfato também. Porque o olfato a gente não considera em restaurante. Sim. Não, cheiroso e tal, não sei o quê. Ok, mas não é isso. É o que vai fazer tu lembrar daquele lugar um ano depois. Claro. Então aí exige que tenha uma identidade. E o terceiro eu esqueci. Que eu vou... Qual é a porra, caralho? Com essa... Olfato. Tato. Visão. Tato. Sabe o que é visão? Oh, porra, fiz altos posts. Gente, eu sou assim, tá? Eu esqueço. Não, degustação não é porque seria o básico da comida. Vamos pegar aqui. Gente, agora vocês vão entender. Audição. É isso que eu tava falando. Porque eu quis sair do comum, evidentemente, que falar de comida boa é óbvio. Mas não é isso. Então, assim, a playlist, o aroma e o tato que vai fazer, na minha opinião, são grandes aliados em entregar. Porque a gente fala do soft, né? Isso é o soft product do negócio, aí, que é o impalpável, bem palpável em alguns casos, né? Então, assim, a gente cuida muito com materiais. Muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho obsessão por pedras. Então, assim, eu adoro um mármore, etc e tal. Só que tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque o mármore ele é gelado. Sim. Então, assim, dependendo de qual é a casa, pode ser perigoso. A pessoa está sempre em contato com uma superfície gelada. Eu vi que tu tens uma fixação, assim, para chegar e trabalhar essas experiências que as pessoas têm. Tenho. Então, mas tu também tens aquele gosto também de chegar assim, não deu certo, destrói, vamos fazer de novo? Cara, eu acho que hoje em dia, no nosso grau de experiência, destruir não, mas aprimorar sim. Então, quando a gente estava abrindo o Saint-Clair, a gente tinha, eu e o Gabriel, né, o Gabriel tinha desenhado uma arandelinha que eu tinha pedido para, era uma luminária, não era arandela. Um abajurzinho que vinha do bar.
A coisa mais simples que vocês podem imaginar. Uma haste de ferro com uma cúpula, na época era de tecido. Quando instalaram isso, e gente, imagina a complexidade de um restaurante daquele tamanho. Isso era o menor do menor do menor dos problemas. A gente olhou para aquilo, a gente falou, e eu falei, não ficou bom. Não ficou bom. Ah, mas não ficou. Ninguém concordava. Como não ficou bom? Tá tranquilo, tá legal, tá bom. Tá, sabe aquela coisa tá boa o suficiente? Só que era um detalhe tão pequeno que, na minha opinião, estragava tanto o projeto que eu não consegui sossegar. Eu chamei o Gabriel. Falei, ô Gabi, fudeu. Porque eu sei, uma coisa, eu me conheço muito bem, então eu sei exatamente as coisas que eu consigo deixar pra lá e as coisas que eu não consigo deixar pra lá. E isso é inegociável. Então assim, eu falei, a gente vai ter que trocar. Daí ele falou, ficou meio grosseiro, né? Eu falei, a haste ficou grosseira. Era um tubo assim, igual aqui no microfone. E a cúpula, ela era de tecido branco. E daí o que isso causava? Visualmente, na minha concepção, isso clareava nessa visão aqui. Enquanto que nós gostaríamos de dar ênfase ao lado de baixo do bar, ao inferior e ao superior. Então ele estava clareando bem num ângulo de visão que eu queria esconder. E o Gabi também. Então quando a gente viu aquilo, eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Refaz tudo. Então assim, não necessariamente nesse caso destrói. E daí a gente fez com uma haste bem fininha e a cúpula do mesmo ferro. Então assim, é uma peça que antes gritava e depois sumiu. E quem entra não sabe disso. Sim, porque... Não sabe disso. Mas com certeza faz diferença na experiência final. Que eu tenho foto antes, depois eu até fiz publicação sobre isso também, porque eu acho que é muito legal a gente mostrar, né? O que é diferente, esses pequenos detalhes que vão fazer tanta diferença. Mas de novo cai naquela questão do olho daquele perfeccionista, né? De chegar e dizer assim, eu sei a experiência que eu quero entregar. E aí é que eu digo, né? Eu vou evoluindo nisso, né? Então hoje eu volto pro MAI, a gente fez uma reforma agora, por quê? Porque depois de tanta abertura, tanta coisa e tanto contato com um profissional tão talentoso, que é o caso do Gabriel, da Mariana, do Guilherme e dos artistas que participaram da concepção, né, que é o Jader e o Valmor, eu fiquei chato, entendeu? Eu aprendi com eles. Aprendi, fiquei né? A régua ficou muito alta. A régua ficou muito alta. E daí o que a gente faz com isso? Bem, você tem duas opções. Primeiro fica angustiado, depois... Sabe que... eu acho que... Pra quem começou com aquele negócio, por que ficaram orientados pro cliente? Eu acho que angustiado... Fica. Daí eu fui no MAI esses dias, eu olhei pra iluminação, o MAI foi um projeto que a gente não teve arquiteto, eu que tinha feito. Eu olhei pra iluminação, olhei pra parede, olhei pra não sei o que, chamei o Manuel, que é o Manu é meu braço direito, falei, Manu... Não dá mais pra viver assim. E engraçado, tá? O Mai, quando eu tive essa conversa com ele estava no melhor mês de faturamento da vida. Ele abriu em 2014. Então percebe que a busca pela melhoria, ela não se dá somente na necessidade. Exato. Se você espera a peteca cair pra pegar ela no chão, teu trabalho vai ser muito maior do que se você só der um pulinho a mais, entendeu? Pegar ela no ar. Então, esse é o lance. Eu falei, vamos aproveitar o momento, por quê? Venda boa, caixa alto. Vamos aproveitar para reformar. Sim. Eu podia ter tido pensamento e falado assim, não, quero embolsar tudo. Me dá que eu tô precisando. Pós-pandemia, tô fudido e tal, não sei o quê. E isso tudo é verdade, gente. Agora, eu pensei, não, peraí. Vamos usar isso como uma oportunidade? Vamos reformar e tal? Pô, e assim, a cada conta que eu penso... Às vezes eu penso que eu fui fazer isso, ou podia ter botado dinheiro no bolso. Podia ter viajado, sei lá o que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, agora, quando eu entro lá, e daí teve, né, a reforma, a mudança da playlist e também a troca de chefe. Ele foi para outro patamar de restaurante. Sim. E o faturamento tá refletindo. Então, assim, quando eu falei para vocês, e a gente teve o melhor mês de faturamento, o bicho não caiu. Ele tá vindo. E, gente, pelo amor de Deus, eu odeio o dono de restaurante. Mas eu tô vendendo mais do que nunca. Não. A gente tá passando vários desafios, como todos os outros, em outras operações. Especificamente, no caso do Mai, ele deu uma decolada incrível.
E eu acho que aproveitar esse momento foi muito propício para isso. Claro. Sabe, assim, aproveitar esse momento foi fundamental. A gente não precisa corrigir as coisas só quando elas estão ruins. A gente pode aprimorar elas mesmo elas estando boas. Né? É que a pessoa que não gosta muito. Quando eu chego, fico trocando microfone, fazendo bagunça com as câmeras. Fera gosta. Chegou no estado da arte. Mas sabe que hoje eu tava ouvindo um podcast que eu falei que eu nunca tinha participado e também ouvia muito pouco. Eu acho que né, a gente tem que se preparar um pouquinho. Eu até falei pro Bruno, Bruno, eu vou fazer o podcast e tal. Tem alguma coisa que tu fala? Ele fala assim, só não grita. Porque eu grito muito. Eu sou uma pessoa muito efusiva, eu grito muito e eu gargalho que nem a Adele, sabe? Eu, todinho. Então, assim, consegui aqui manter um autocontrole razoável. E eu tava ouvindo o podcast e eu ouvi alguns, rápidos e tal. E é incrível como a diferença da qualidade de som é fundamental pra quem tá ouvindo. Porque tem uns que, porra, parecia que o cara tá falando no banheiro, assim, sabe? Cara, as discussões aqui são em hertz, em milidecibéis. É tipo uma parada assim, o Dudu fica maluco ali naquela cadeira. Mas eu não entendo disso, mas eu entendo. Mas assim, eu sou, como eu falei aqui repetidamente, sou chato. E eu ouvi os podcasts e a qualidade do som. Então, Ferrari, embora esteja fazendo melhorias, talvez inadequadas para alguns momentos, pode ser. Faz parte, né? Mas a gente tem que fazer acreditando no futuro. Não, mas é isso, né? O espírito é esse. Como é que eu queria perguntar, cara, como é que tu chegasse, estavas um período lá fazendo a faculdade, como é que é sem certeza o que vai ser da vida, o que vai ser o futuro. Como é que tu olha assim o teu passado comparado com o presente, assim? Tu acha que conseguiu muito mais do que tu imaginava e poderia conseguir? Difícil isso, porra, o cara vê que filosofia. Eu não sei se eu hoje... Veja que eu ainda me enxergo... Aprendendo. Isso é eternamente, né? Que o conhecimento, graças a Deus, é uma das coisas mais gostosas de se adquirir, né? Que você não gasta a não ser que compra um livro, né? E ele é eterno, né? Agora, eu ainda me sinto pequeno em alguns aspectos. Em muitos aspectos, aliás. Então, assim... Então, eu gosto muito do meu sócio porque uma vez ele me falou assim, mas o cara não sei o quê, o cara é rico e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não tem ninguém tão rico que não se sinta pobre perto de alguém. E ninguém tão bonito que não se sinta feio perto de alguém. Então, assim, tirando casos aí de Elon Musk, Bill Gates, não sei o quê, tem gente muito maior. Mas acho que é gostoso a gente olhar para nossa trajetória, olhar para trás e entender que houve... que o esforço valeu a pena, que eu estava nos lugares certos, nos momentos certos. Acho que isso também é muito legal, você ter um sentimento aí de que o acaso te escolheu. Acho que isso é massa. Uhum. Mas eu fico muito mais pensando na geração mais jovem aí, que está na faculdade e que tem um grande sofrimento e uma grande autocobrança por se encontrar, por saber o que vai fazer, porque... Buscar certezas, né? Cara, é muito difícil isso. Acho que... E a quantidade de gente aí que tá sofrendo de ansiedade, e eu mesmo tive burnout em 2021, então eu acho que tem que usar essas coisas para acalmar e apaziguar o coração deles, e a cabeça também. Então, embora eu não me sinta grande, eu acho que eu sou um grande privilegiado de trabalhar com uma coisa que eu amo, e poder crescer o quanto eu quiser. Então hoje, né, eu tenho o privilégio assim de eu reflito qual é o próximo passo. Legal. Eu quero mais? Ou eu tô legal assim? Qual é a minha medida? Para o que eu faço, né? Aonde eu quero chegar? Porque quando a gente começa a crescer dessa forma, não se trata de dinheiro, né? É uma mistura muito grande, né? Ego, poder, dinheiro, tudo junto, mas não somente. Então você começa a refletir, eu acho que é aquela coisa, né? O esperto é cheio de dúvida. Sim. Então você pensa, para onde que eu vou? Será que não cai também naquela discussão sobre a questão do qual é a entrega que tu quer querendo entregar para a sociedade também? Não é só o dinheiro, né? Mas sim. Exato. Eu falo que hoje a gente faz até uma coisa que eu não abordei aqui, e a gente tá chegando no final, mas uma coisa super importante que, para mim, um dos principais propósitos desse crescimento é transformação social. Então, a gente usa hoje a nossa potência como grupo, que emprega 100 e poucas pessoas, e que com certeza muita gente tá ouvindo e vai, né, essas pessoas empregam 3 mil. Sim. E assim, então que sirva de inspiração para que você transforme nos 3 mil que você emprega. A gente tem um grande desejo, um grande propósito
de trabalhar com minorias e de trabalhar com pessoas que hoje estão em situações de risco ou, enfim, não tiveram as mesmas oportunidades. Então, a gente tem programa para contratação de funcionários trans, a gente olha com muita cautela para funcionários LGBTQIA+, a gente tem esses dias eu pedi para a Fran, que é a nossa RH, que pré-dia das mulheres, eu falei, Fran, pega para mim os dados de quantos funcionários mulheres a gente tem e tal, e eu olhei os dados e eu vi que a gente está inadequado. Que eu jurava que nós seríamos 50% ou mais de mulheres. E 50% ou mais em cargos de liderança. E, de fato, em cargos de liderança a gente teria ali próximo de 50%, mas eu tinha 30 e tantos funcionários mulheres. 30 e poucos por cento de funcionários mulheres. Falei, o que é isso? E por que eu fiz essa pesquisa? Porque eu queria usar isso como potência publicitária. Eu queria botar no nosso Instagram, né? No Dia das Mulheres, não fale, faça. E eu tava só falando, não tava fazendo. Então, assim, muito embora quando a gente estuda as empresas que são empresas boas para as mulheres trabalharem e tal, os números são muito mais baixos, né? A empresa tem que ter 30% de mulheres e em cargos de liderança também não é. A gente já extrapolava isso. Sim. Mas numa sociedade onde nascem 50% mulheres e 50% homens, e que hoje mulheres têm tanto desejo quanto necessidade de trabalhar como homens, a gente não pode achar que porque existe aí uma métrica onde 30% de mulheres é positivo, que a gente fique feliz com 30%. Então, eu falei para eles, bem, aqui a gente acabou de descobrir ao acaso um dado para correção. Então, isso é um dos grandes motivadores pelo qual eu continuo com o desejo de crescer. E aí tem os outros, né, as outras reflexões que me freiam. Qualidade de vida, quanto tempo eu passo com as pessoas que eu amo, né, quero ter filho, enfim, essas coisas assim. E aí a pessoa tem que avaliar, né? Tem que dosar e tal. Qual é o equilíbrio, né? Que equilíbrio de fato existe, né? Que é como eu falei, é o mar, né? Então, assim, pra tudo na vida, vai ter o alto e vai ter o baixo. Só que se esse alto, você tiver alto de muito trabalho e baixo de pouco afeto e durar anos, né? A vida, ela é finita, né? Então, a expectativa de vida é 75 anos. Passa rápido, né? Bem, quanto mais a gente vive, mais rápido passa, porque, né, proporcionalmente o tempo é menor, né, em relação ao vivido, né? É engraçado, depois dos 30 começou a passar mais rápido. acelera. Eu acho que assim, eu prefiro refletir sobre isso com 35 do que com 70. É isso aí. Acho que eu gosto de encarar algumas questões filosóficas da vida antes de que elas me atormentem. Então, eu acho que é muito isso, assim, que a gente tá falando de crescimento, acho que é muito do propósito, assim, da empresa. O propósito, eu sei que é uma palavra que está sendo usada à exaustão hoje, mas eu acho que ela é valiosa ainda, eu acho que a gente tem que trazer ela à tona sim, e ver como é que é isso. Peraí, então, se a gente tem 100 e tantos funcionários, a gente tem programa para trans e tal, não sei o quê, a gente tá falando de uma sociedade trans, onde eles têm expectativa de vida média de 37 anos, gente. Então, assim, por quê? Porque a grande maioria é expulsa de casa, não pode estudar, tem que se prostituir, então vai adoecer ou vai se drogar, ou, enfim, né? Então a gente precisa de políticas que apoiem isso. E até já está surgindo políticas públicas, mas para mim o trans de hoje é o gay dos anos 80. Então, assim, o mundo gay era assolado pela AIDS, pela violência, enfim. E eu, como homem gay, tenho que ter não tenho, mas eu tenho essas responsabilidades e esses desejos de transformar a sociedade através do meu trabalho. E aí a gente vai encontrando como é que eu consigo essa entrada, né? Claro. Como é que eu consigo transformar o mundo através do meu trabalho? A partir do que tu tá fazendo hoje. Exato. E, no final das contas, eu acho que o melhor propósito que a gente pode fazer qualquer coisa na vida é ter exatamente essa visão, né? De chegar assim, qual é a transformação que eu tô querendo executar na sociedade? O que eu tô fazendo para agregar valor para todo mundo que tá Quando eu me for, o que fica? É isso aí, o legado, né? Exato. Show de bola, Nando. Cara, fiquei muito feliz com o nosso papo hoje. Passou voando, né? Tô pensando o que eu vou comer agora. Se eu comer um thai, se eu comer tem todas as opções. Um steak de pato. Obrigado, né, pela tua vinda, né? Que bom que a gente conseguiu fazer esse papo aqui e conhecer ainda mais da tua história e, acima de tudo, cumprir também o nosso objetivo, o nosso propósito, que é deixar isso registrado para as pessoas se inspirarem, transformar suas próprias vidas, saberem que existe uma caminhada, existe uma trajetória, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Respeitar um pouquinho o universo. Exato, deixar o acaso acontecer. Obrigado pelo convite, gente. E obrigado, Jimmy, por insistir no convite.
vocês devem ter percebido no papo que eu sou atrapalhado mentalmente. Então, embora Imagina, eu seja foi- produtivo para algumas coisas, eu realmente preciso... As coisas precisam estar no momento certo, no lugar Não, certo. ficou animal a conversa. Para que seja possível. Mas eu acho que o que vocês estão fazendo é valiosíssimo. E eu tenho certeza que aquilo, como a gente falou, de um jovem com 18 anos, que, cara, alguém que possa pegar esse podcast e destrinchar os 300 e tantos episódios que vocês fizeram e conhecer mais sobre si, isso aí não tem preço mesmo, né? Porque tá nas plataformas e a pessoa pode só clicar. É isso. A gente fica muito feliz com isso. E deixa a tua rede social principal, onde o pessoal pode saber tudo do que tu tá fazendo, das empresas do grupo. Bom, o meu Instagram, ele é como eu me comunico com todo mundo. E daí nele tem várias questões, inclusive de empreendedorismo, que agora eu tô gostando de falar sobre isso e dividir o conhecimento. E lá também fala dos restaurantes e tem os links para todos os restaurantes. Então é Nando D'Aquino ou D'Aquino, se a pessoa quiser pronunciar em italiano, é D-A-Q-I-N-O. Nando D'Aquino. Beleza, o pessoal vai te seguir lá e a gente vai deixar aqui na descrição também os links, tudo certinho, o pessoal encontra fácil. Show, gente. Brigadão. Fechou? Obrigado mais uma vez, foi muito bom. Muito legal, obrigado. É isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou então a mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. Quero agradecer a Teca também que tá aqui presente, né, que já teve um papo com a gente, que também nos ajudou. Corre lá aqui pra assistir o episódio. Assistir o episódio dela, exato, que ficou sensacional. Quero agradecer a você que nos acompanha. Se você não segue a gente ainda em todas as redes sociais, faça isso. A gente distribui um monte de cortes com os melhores trechos dos papos que a gente faz. Estamos nas plataformas de áudio, de vídeo. Agradecer também a todos os nossos parceiros que nos apoiam e permitem que a gente continue este trabalho. Certo, Ferrari? É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Para a plateia. Tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.